Pessoal, boa noite. Como a gente está com um público mais próximo aqui, eu queria só conhecer um pouco da área que vocês atuam. Pode ser? Ok? Qual é a sua área? Trabalha com assessoria de investimentos. A sua? Na mesma empresa, assessoria de investimentos. Área tecnologia, né? Área tecnologia. Você? Tecnologia. Eu sou bom de fisionomia, de nome não, mas eu acho que eu conheço você, vou me lembrar de algum lugar. Qual é a área de tecnologia também? Tecnologia, serviços, que tipo de serviço? Sistema de incêndio, tecnologia. Então, todo mundo aqui não tem problema de estoque, é isso? Então dá para a gente vender sem ter limite, sem ter território, é isso? Então, acho que essa palestra vai ser bem interessante aqui para vocês. O que é que mais chamaram a atenção para vocês na palestra? O título foi chamativo para vocês? Sim? Como nunca perdeu a meta de vendas? Vocês conhecem ou já conheceu alguém que nunca deixou de bater uma meta de vendas? Por que esse cara nunca deixou de bater uma meta de vendas? Já procurou saber? Será que é fator externo ou fator pessoal? Já pararam para pensar? Todo mundo aqui trabalha na empresa. Todo mundo quer vender. Como é que eu faço para vender? Eu posso atender, conhecer de processo, técnica, discurso, tal, e mesmo assim eu não consigo bater meta. Sim ou não? É verdade? Então vamos lá. Vamos começar aqui contando um pouco da história. De forma resumida, isso aqui é uma atividade que vocês podem fazer com a equipe de vocês. Isso vai ajudar muito a entender se esses colaboradores que trabalham na empresa de vocês ou se vocês que trabalham nessas empresas estão alinhados com o propósito da empresa que vocês estão. Então vamos lá. Vou contar minha história em 10 ícones. Okay? Primeiro ícone, a primeira linha fala da vida pessoal, que está ligada ali à vida profissional, e espero que vocês possam utilizar essa atividade com a equipe. Isso vai ajudar bastante. Então, eu nasci em Recife, e na época que eu morava em Recife, eu tive que ir a primeira vez para a praia. O Goiano adora praia, né? Imagina quem já nasce no lugar onde a praia está disponível. Então, isso foi um evento maravilhoso. Então, eu venho de família simples, então minha mãe fez farofa com farinha. Botou na panela, amarrou para a gente ir almoçar na hora que a gente for para a praia. Tudo bem? Fomos para a praia. Quando dá meio-dia, você vai comer o frango com farofa. Por quê? Vocês sabem por que a gente come frango com farofa na praia? Estou falando do pessoal povão mesmo. Sabe não? É para misturar com areia. Porque você não sabe se está comendo areia ou se está comendo farofa. Então, entendo que isso é uma técnica, tá certo? Só que na hora que a gente ia comer farofa, areia e frango, eu olhava os restaurantes e dizia assim: pai, por que a gente não pode ir para esses restaurantes? Ele dizia assim: meu filho, porque esses restaurantes são muito caros. Eu digo: se são caros, por que está lotado? Ele tocava no meu ombro e dizia assim: meu filho, se conforme. Pronto, para mim a praia não valia mais nada. Okay? Esse é o primeiro marco. O segundo marco é que todas as vezes que eu saía com os meus pais, eu sempre me lembrava das limitações. Eles sempre me conscientizavam. Todo mundo já foi aqui em restaurante e uma das coisas que eu fiz por muito tempo era entrar no restaurante e olhar o cardápio pelo lado direito. Olhava, via o preço, do preço ia para água mineral, batata frita. Mas não era isso que eu queria. Eu queria olhar pelo lado esquerdo sem me preocupar com o direito. Então isso me incomodava muito na minha relação com meus pais. Depois, quando eu cheguei na fase adulta, eu saí com uma cidadã. Eu confesso que eu sou bom de putaria, né? Porque eu só saí uma vez e tive uma filha. Só que eu tive um problema. Eu não casei com ela, não tive nenhum relacionamento com ela e agora eu tinha a responsabilidade de ser pai. E eu não tinha condições nem de me manter. Isso foi um desafio para mim, isso me incomodou bastante, porque depois que ela nasceu, a mãe cuidou dela financeiramente também. Então, se ela quisesse me colocar na justiça, dizem que no Brasil, se você não paga pensão, a justiça, né, ela é, como é que chama? Ela é eficiente, é severa, funciona e tal. Então isso me chamou muito, me incomodou bastante. E depois eu tive um filho. Aí tive um filho, casei, tive um filho e tal. Isso também foi outro marco para mim, porque desde o começo
eu sempre trabalhava com escassez, com limitação. Eu sempre achava que eu queria uma coisa, eu não conseguia, e eu achava que isso era meu destino. Então, na medida que eu fui tendo filhos, eu dizia assim, será que eu vou repetir as mesmas condições que eu vivo com a minha família, os meus pais? E por último, eu queria ter uma família em que pudesse ter prosperidade, ok? Então, isso foi os marcos que mais me chamam a atenção até hoje. Quero compartilhar isso com vocês. Então, por esse motivo, quando a minha filha nasceu, eu tive que entrar no mercado e eu aceitei a proposta de ser um professor de informática. Eu trabalhei numa escola chamada SOS Computadores. Quem reconhecer sabe, eu sei que tem mais de 30 anos. Tudo bem? SOS não existe mais, foi uma empresa adquirida. Então, quem falar que conhece esse curso, eu sei que já tem mais de 30. Então, quando eu fui entrar para dar aula, eu não era carteira assinada, eu era professor horista. Eu só ganhava pela quantidade de horas que eu dava. Então, o valor da hora era R$6. Ok? Por que eu quero contar isso para vocês? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, como nunca perder meta de vendas. Então, eu tinha que dar aula. Como você é professor horista, você não tem garantia de que você vai ter uma turma. Então, você tem que preparar as apresentações, você tem que treinar para dar aula, para atrair a atenção dos alunos. Porque se os alunos não entenderem o que você está ensinando, o que é que ele faz? Quero mudar de turma. Ele não está pagando? Então, eu tinha que encantar para ter mais turmas. Então, isso foi eu tive que me preparar, estudar. Na época, eu dava aula no CorelDRAW, Photoshop, PageMaker, Access, Word, PowerPoint, Excel, Fireworks, Dreamweaver e Flash. Ok? DBase também. Né? Na época era Access, né? O pacote Office, tudo isso. Então, o professor tinha que dar todas as aulas. E tem que ter uma certificação chamada MOUS, Microsoft Office User Specialist. Porque na SOS ele dizia assim, todos os alunos, todos os professores têm a certificação oficial da Microsoft. E essa certificação era paga, era em dólar. Então a escola dizia assim, se você passar, eu pago. Se você não passar, eu desconto a prova por você não ter passado. Então veio a escassez e assim, cara, eu tenho que estudar porque eu não posso correr o risco de ficar sem essa grana. Depois eu fui trabalhar numa distribuidora. Por que eu fui trabalhar numa distribuidora? Porque eu ganhava no máximo R$600. Eu já estava com 35 anos de idade ganhando R$600 por mês. E eu dava aula, e eu adorava, na hora do intervalo, um professor que falava de um aluno que ele trazia um notebook, sempre Toshiba, azul. Isso é chique na época. Hoje, notebook você compra de qualquer maneira, né? Então, na época ele chegava para assistir a aula e a turma dizia assim, cara, esse cara tem um notebook no lugar onde você tem que assistir computadores desktop. Então, ele contava a história. Ele começou vendendo chocolate em caixa de sapato e ele conseguiu crescer e abrir uma distribuidora. Então, isso sempre me incentivava. Por quê? Porque eu tinha escassez, imaginava que não poderia prosperar e quando eu vi uma pessoa que vinha da mesma situação que eu vivia, eu dizia assim, cara, se esse cara consegue, por que eu não posso conseguir? Então, um dia, nada é por acaso, vocês vão entender isso. Um dia, eu só dava aula de manhã e de tarde. Tem uma coisa que, se a gente for fazer uma dinâmica aqui, é assim, me fala uma coisa que você tem nojo com ódio, é andar de ônibus. Pense numa coisa que me incomoda. Eu já fui mais gordinho do que eu sou, imagina um gordinho passar naquela borboleta. Todo dia, na ida e na volta. Então, isso me incomodava bastante. Então, eu só dava aula de manhã e de tarde. E a coordenadora me ligou uma noite e ele fez assim, Carlos, eu preciso que você venha dar aula aqui, porque tem um professor que ficou doente e eu preciso de alguém que venha dar aula. Aí o que foi que eu imaginei como professorista? Eu vou dar aula, pego a turma. Ela disse, não, Carlos, você só vai dar essa aula. Quanto é que eu ganhava? A hora-aula, quem lembra? R$6. Então eu tinha que pegar o ônibus, a passagem era R$4,16, ida e volta, para ganhar R$6. Qual é a diferença? Menos de R$2. Nenhum professor foi. Então eu fui à UTI, a última tentativa do indivíduo que era a coordenadora. Eu disse, cara, faz sentido eu andar de ônibus para ganhar menos de R$2
e ainda à noite, porque quando eu dava aula eu tinha que voltar à noite. Quem que já andou de ônibus de 10 horas da noite, só vi gente educada, gente tranquila, bem sucedida, bem financeiramente e tal. Então, eu aceitei. Eu não sei porquê, mas no fundo eu queria ajudar a coordenadora, porque isso para mim tem a ver com um propósito. Então, quando eu fui dar aula, quem assiste aula à noite, normalmente é o pessoal que trabalha no comércio, e normalmente o pessoal chega cansado, passou o dia todo trabalhando. Então, quando chegava na hora da aula, o pessoal ficava um pouquinho cochilando. Então, eu fazia de tudo para animar na aula, mas competir com sono e com fome não é fácil. Então, teve um momento que eu disse assim, pessoal, vale a pena vocês investirem em tecnologia, porque isso não é o futuro, é a realidade. Cada dia que passa, a tecnologia vai se tornar parte do cotidiano. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu contei a história do cara que começou vendendo chocolate, uma caixa de sapato, e criou uma grande distribuidora, e que ele vinha para a SOS com computador, notebook, top de linha e tal, e um aluno começou a perguntar mais detalhes sobre essa história, e eu dava detalhes porque eu gostava dessas histórias. Eu perguntei para ele assim, você conhece esse cara? Tal, você está perguntando? Ele fez assim, sou eu. Eu disse, opa, eu menti? Ele disse, não. Então, a partir dali, virou um grande vínculo. Então, o que é que eu quero falar com vocês? A importância de network. Eu estou aqui dando uma palestra para vocês. Vai gerar alguma conexão aqui. De qualquer maneira, seja agora, seja daqui a uma semana, seja daqui a um mês, vai gerar conexão, e isso tem muito valor, para que a gente nunca deixe de bater meta, que é o tema da palestra. Então, nessa conversa, a gente criou um vínculo. Ele não era meu aluno, mas na sexta-feira tinha uma aula de laboratório. Todo mundo participava, e toda vez que ele chegava no laboratório, ele queria estar próximo na minha sala. Então, ele me fez uma proposta para trabalhar na empresa dele. Ganhava R$600, fui ganhar 1.200. A proposta é boa. Fui trabalhar lá na empresa dele, para CTI. Nessa época, o que significa TI, pessoal? TI é o quê? Tecnologia da informação, mas nessa época significa tudo incluso. Você tem que entrar lá, consertar elevador, cabo de rede, som, luz e tal. Então, quando você entrava nessa área, você tem que resolver tudo. E o que mais chamava atenção? Para quem ganhava 600, você ganhava 1.200, aceitava a CTI, tá certo? Porque tem uma diferença muito grande. Mas por qual motivo? Porque tinha uma filha que tinha que pagar a pensão, e tinha um filho que queria também não dar aquela mesma limitação que a gente tinha na vida. Então, o que acontece? Comecei a fazer esse trabalho de TI. O sistema de lá não era bom, era um RP, um sistema de gestão da empresa, empresarial, né? Eu sugeri a troca de sistema, e eles disseram assim, escolhe o sistema, olha o nível de gestão, mas se der problema, a culpa é sua. R$1.200 para 600, cara, eu não vou correr o risco de escolher um sistema que não faça sentido para mim, para a nossa operação. Então, eu fiz a pesquisa, me aprofundei, não queria correr o risco, escolhi um sistema que é de uma empresa daqui de Goiânia, tá certo? E eu queria visitar um cliente, eu queria ter toda a certeza que eu não queria perder meu emprego de R$1.200 para ter uma vida melhor. Escolhi o sistema, começou o processo de implantação. Quem é que já implantou o sistema de gestão aqui? É a coisa mais fácil do mundo, né? Só baixar o Wizard, next, implanta a coisa mais linda do mundo. O cara tem que falar de banco de dados, servidor, rede e tal. E TI é tudo incluso. Então eu tive que ser o cara que instalava o banco, o cara que configurava as redes, tudo. E agora, por eu ter sido professor de informática, eu tinha que ensinar todo o processo comercial dentro de uma distribuidora. N1, exatamente. Então tem que saber de compra, de venda, compra, recebimento de mercadoria, venda, expedição, faturamento, caixa motorista, contas a receber, contas a pagar, análise comercial, livros fiscais e análise financeira. Eu tenho que conhecer tudo e ainda tenho que ensinar. Então, como o meu colega, né, o meu patrão me conhecia na SOS, ele disse, cara, se ele é tudo para consertar tudo, ele também vai ser responsável pelo processo. Eu conheci o segmento atacadista distribuidor? Não. Mas o que é que eu não queria? Voltar a ganhar R$600. Por quê? Porque a meta é pessoal. Então, uma das coisas, é o outro código que eu quero falar para vocês. Primeiro é network, segundo é meta pessoal. Se você quer crescer na vida, não foque na meta da empresa. Em 100% dos casos, a meta pessoal é maior do que a da empresa. Então, se você foca na sua meta pessoal,
com certeza você supera a meta da empresa. Isso é garantido e eu vou provar isso para vocês. Então, aceitei a proposta, tive que replicar o processo. E depois que replico a implantação, todo mundo é tranquilo, todo mundo entende da primeira vez, assim por diante, né? Quem implantou o sistema sabe o que é isso. Implantou o sistema, a empresa foi crescendo, chegou um momento que a empresa cresceu e o sistema anterior tinha problema e os donos decidiram se separar. A pessoa que me contratou com o irmão dele, só que o irmão dele era o cara mais estratégico da operação. E quem me contratou era o cara mais de operação. Então, nessa separação, a chance de dar mais certo era o primeiro, era o irmão dele. Mas quem me contratou foi o irmão, o primeiro irmão, então para mim seria uma desonra eu ficar com o irmão dele. E para mim seria um risco muito grande eu ficar com ele. Então eu decidi sair. Isso me incomodou bastante, porque eu tinha que voltar para onde? Para a SOS, para ganhar quanto? E se tiver turma, né? Então isso me deixou muito triste. E a pessoa que trabalhou comigo na SOS, eu trouxe para me ajudar como TI, que aí eu já estava como responsável pela parte de tecnologia, ele aceitou a proposta de trabalhar como implantador numa empresa de tecnologia, que era a empresa que a gente vendeu o sistema. Então quando ele veio para cá, quando ele foi trabalhar na empresa, que a unidade é em Fortaleza, eu morava em Fortaleza, vocês estão vendo ali que a história fala um pouquinho de Fortaleza, eu nasci em Recife, depois fui para Fortaleza. Ele fez assim: Carlos, o diretor comercial da empresa, que é de Goiânia, vem para Fortaleza, ele está vindo muito para cá, e ele precisa de alguém da área comercial. E eu falei de você, cara, eu só fui professor de informática, e fui um cara que treinava a equipe de implantação, a equipe que ia usar o sistema. Cara, mas você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Cheguei para falar com o diretor. Bloqueio, medo, vergonha, aquela coisa toda. O que ele queria saber? Se eu conhecia o segmento atacadista distribuidor. Se eu conhecia o Intor. Então eu não falei de venda. O que eu falei? Processo de distribuição. Então eu sabia da aula, sabia do processo e conhecia o sistema. Estão entendendo? As coisas como vão se ligando. Então, aquilo que vai te bloqueando, ele está totalmente ligado ao seu propósito. Então, muitas vezes, aquilo que você está fazendo hoje, pode ser que você não entenda o que está fazendo. Mas lá no futuro isso vai ter ligação. Então, assim, cara, você está aqui, tem alguma coisa ligada ao que vai acontecer com você no futuro? Com certeza. Tem alguma coisa ligada com vocês no futuro? Com certeza. Então, todas as vezes que vocês forem numa palestra, num treinamento, num evento, não vão só pela palestra, não vão só pelo evento, vão pela conexão. Quem vem só pelo evento, só pela palestra, ele perdeu muito. Ele precisa da conexão, porque isso, 80% das oportunidades que a gente tem é através de conexão, e vocês vão ver isso no dia a dia. E o que eu estou contando aqui para vocês. Então, eu conversei com ele e mostrei o processo. Volto para a SOS, ele me faz a proposta, agora eu negociei para R$ 1.500. Qual é a sua proposta? Não, cara, R$ 1.500 e tal. Se ele desse 1.000, papai, ele desse 800 para quem ganhava 600, R$ 1.500. Cara, não, você precisa viajar para Goiânia. Só quem viajar de avião uma vez na vida, aos 18 anos de idade. Nessa época eu estava com 36 anos de idade. Então eu vim para Goiânia e eu recebi da empresa R$ 500, porque eu tinha dinheiro para receber, R$ 500. Comprei um Nokia 1100, quem reconhecer também tem mais de 30 anos. É um branquinho que tem uma lanterninha, não é só iPhone que tem isso, tá certo? Um celularzinho branquinho assim, ó, parecia um sapinho, ok? R$ 199 e R$ 300 no bolso, 36 anos de idade. Vim para Goiânia. Quando chego aqui em Goiânia, o diretor fala assim: Carlos, você tem que passar 2 semanas em treinamento e depois você volta para vender. O café da manhã está no hotel, mas o almoço e a janta, você almoça e janta, pega a nota fiscal e traz para prestar conta. Fui fazer a primeira demonstração. Essa demonstração foi tão traumática que esse cliente não comprou o sistema até hoje. Eu sei o bairro, a empresa ainda existe, seu endereço, e toda vez que eu vou em Fortaleza eu passo lá.
a empresa existe. Ela não comprou a empresa que eu vendi o sistema, que é líder no segmento, e essa empresa que eu trabalhei foi comprada pela maior empresa da América Latina e ele também não comprou de lá. Então veja que a demonstração foi punk. Então assim, de demonstração, eu já vi muitas demonstrações, pior do que a minha, tão longe. Voltei dessa demonstração, parei na Avenida Santos Dumont, que é a avenida principal que vai para a Praia do Futuro lá em Fortaleza, muito movimentada. Eu disse assim, cara, o que é que eu vou fazer na vida? Com 36 anos de idade, o Nokia 100, os 370 embora, 16 parcelas financiadas, o carro ainda emprestado do pai, a gasolina ele ainda pagava, e a primeira demonstração é escandalosamente traumática. Deu vontade de atravessar, eu fiz isso, eu atravessei a rua, parei no meio-fio, todo mundo sabe que é meio-fio, porque tá no meio-fio, né? Fica no meio. Deu vontade de andar e o carro passar, só que faltou coragem, porque eu dizia assim, se eu andar, o carro bater e eu não morrer, ainda fica pior. Então assim, nem coragem para fazer isso eu tinha, então isso veio muito mais me incomodando. Então o que acontece? No Nordeste, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, ela tem muita placa, o nome bíblico, com frases bíblicas, e tem uma frase, na hora que eu parei o carro, voltando para o escritório, chamada João 10:10. É assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então eu disse assim, cara, eu devo estar fazendo muita besteira, porque de abundância é só de pepino, dor de cabeça, liseira, não sei se o termo é fácil para vocês entenderem. Liseira, né? Todo mundo sabe o que é. Espero que só saibam na teoria, eu vivenciei isso. Então isso me incomodou bastante. Eu disse assim, a partir de hoje, eu não quero viver essa vida que eu vivia, porque o meu objetivo é fazer com que eu tenha a família da forma que eu quero viver. Então, a partir daí, eu comprei um livro de vendas por R$ 39,00 no cartão de crédito do meu pai, financiado em 3 vezes com juros. Recebi o livro, como eu dava aula, eu recebi o livro, criei toda uma apresentação, utilizando as técnicas de venda do livro, e ensaiei 33 vezes a apresentação, porque tinha uma demonstração na outra semana. Venda, sobre venda, Bíblia de vendas, ok? Por quê? Porque o que eu imaginei? Se tem alguém que já chegou onde eu quero chegar, eu preciso aprender com quem já chegou lá. Então não vou perder tempo com outra coisa. Comprei o livro, li, lembra? Eu dava aula, tinha que aprender rápido, tinha que preparar a apresentação para dar aula. Então comprei o livro, aprendi rápido, preparei a apresentação e ensaiei 33 vezes. Por quê? Porque eu não queria correr o risco, porque isso tem a ver com meta pessoal. Isso era em Fortaleza, viajei para Teresina, um voo de avião, o cliente me pegou no aeroporto, me levou pro café da manhã. Peraí, quem foi que pagou o café da manhã? O cliente? Ah, papai, eu não pago? Então, se eu sou com esse corpinho de bailarino espanhol, não é à toa, entendeu? Então, eu caprichava. O cara me levava para o café da manhã, era com força. Por quê? Porque aquilo era para mim uma oportunidade. Então, eu tomei café, fui fazer a demonstração, eu demonstrei para o cliente, eu consegui demonstrar, negociar, precificar e fechar. No mesmo dia, um projeto de R$40 mil. Ninguém compra sistema de gestão de um dia para outro assim, nossa, hoje eu estou a fim de comprar um sistema de gestão. Ninguém acorda de manhã com vontade de comprar, principalmente num preço desse. O cliente comprou, parcelado em 4 vezes, minha comissão era de 4%. 40 mil, 4 vezes 4, 16, comissão de R$1.600. Opa, eu ganhava 1.500, vou ganhar a comissão de 1.600, mesmo que seja parcelado em 4 vezes? Então, beleza, fechei, o meu voo era de 5 horas da tarde, tinha um voo mais cedo de 2 horas da tarde. Ele disse assim, cara, se você quiser, eu te levo no aeroporto, se encontrar vaga, você pode pegar o voo mais cedo. Me levou, tinha um voo mais cedo, tinha vaga. Eu voltei, 5 horas estava em casa. Com quanto de comissão? R$1.400. 40, 4 vezes 4, não, 1.600. Boa. É só para testar, se vocês estão sabendo. R$1.600. Eu digo, cara, eu entendi a regra do jogo. Então, a partir de agora, eu não vou perder tempo com nada que não seja atingir o meu objetivo. Por isso que eu estou falando para vocês. Meta é pessoal, não é de empresa. Toda vez que uma empresa coloca uma meta para você, e eu já fiz muito isso, quando ele estabelece a meta da empresa e o colaborador fala assim, a meta é alta, eu digo, cara, ele não tem meta pessoal.
para de falar de meta de empresa e agora eu tenho que entender qual é o objetivo dele. Se ele não tiver um propósito, eu não contrato. Simples e direto. Por quê? Porque isso tem que ser algo que venha de dentro dele. Empresa é só um caminho para você atingir o objetivo. É só um caminho e não tem só aquele caminho. Então, se a empresa não te dá a oportunidade de crescer, seu tempo é curto. Qual é a coisa mais valiosa hoje? Todo mundo sabe o que é? Tempo. Só que as pessoas só conhecem isso na teoria. Carlos, me dá um exemplo. Carlos, quantos livros você lê por ano? 53. Por ano. Como assim? Eu leio um livro por semana, faço resumo e que dá 52 semanas. Mas tem um livro que eu leio todo ano, que é a Bíblia. E como é que você faz para ler todo ano 52 livros? Então acorda de 4 horas da manhã. Faz o cálculo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu já trabalhei um dia antes de meio-dia. Eu vou ser melhor. Não tem como. Deu para entender? Não tem como. Por quê? Porque eu estou focando naquilo que é meta pessoal. Se eu focar na meta da empresa, eu não tenho essa energia para fazer. Tá ficando claro? Então, eu me tornei vendedor de tecnologia. Cresci muito rápido. Por quê? Eu vendia estando de férias. Porque a minha meta era pessoal. O que é que eu queria? Ter uma vida olhando pelo lado direito do cardápio. Então, eu não perdia tempo com nada que não fosse efetivamente para realizar aquilo que é meta de vida. Então, todo mundo aqui tem meta de vida. Só que a maioria aqui declara ou delarga ou delega ou nem delega e espera que a empresa vai ajudá-los a conquistar o que vocês desejam. Nenhuma empresa. Eu trabalhei em empresas muito grandes. Vocês vão ver aqui. A empresa é só um caminho. Empresa grande, eu posso contratar vocês aqui muito rápido, mas eu demito muito rápido numa empresa grande, porque ela precisa de trazer o resultado. Ok? Se lembrem de empresas, é .com, não é .org. Entendeu? Então, empresa grande, cada dia que você passa, o nível é mais exigente, é mais focado. Se você não tiver uma meta clara, pessoal, isso vai fazer com que você não aguente a pressão. Ok? Mas quando você tem uma meta clara, aquilo ali não é pressão, aquilo ali é uma energia para você ir para o próximo nível. Então, o que acontece? Eu cresci muito rápido. Quando eu falo rápido, não é crescer em um ano. Eu cresci rápido no sentido de que eu vendia a meta da empresa. Então, a meta do ano era batida em agosto. Eles faziam outra meta, eu batia de novo e eu ganhava bônus. Então, quando eu tirava férias, eu ainda vendia às 10 horas, os 10 dias, ok? E ainda vendia estando de férias. Por quê? A meta era pessoal. Então, não façam uma comparação com meta... Por exemplo, tem gente que trabalha e tira férias, não é assim? Trabalha um ano e tira férias. Não, você desfruta durante o ano. Ok? Eu viajo e desfruto durante um ano. Por quê? Porque não dá para você desfrutar parando só 30 dias. Você não consegue, a cabeça não consegue. Quem já tirou férias sabe isso. Você está trabalhando, parou. Você volta, aí você não sabe como é que está a empresa, você não sabe se vai, dependendo do grau de bloqueio, você não sabe se volta para o emprego e assim por diante. Então, desfrute em toda a sua trajetória. Então, na medida que eu fui crescendo, aconteceu um acidente na empresa, no avião da Gol, quem que lembra? O avião Legacy cortou e tal, e tive 3 funcionários da empresa. E, por causa disso, fez com que os colaboradores tinham que viajar menos, com medo que acontecesse algum sinistro com a diretoria, com os gestores e tal. E eles disseram assim, Carlos, você tem que ficar responsável por uma região ou montar uma equipe de venda. Eu disse, peraí, por que eu tenho que ficar só numa região? Porque quantidade de viagens. E por que eu tenho que montar a equipe de venda? Porque você tem que replicar o que você faz. Então o processo é o mesmo. Não tem diferença. Ok? O processo é o mesmo. Comprei o livro de venda e tal. Só que o livro fala de processo, técnica, discurso. Isso não garante um grande vendedor. Processo, técnica, discurso. Smith, Bunch, GPCT, esquece. Isso tem que vir algo antes. Ok? Posso falar de todas as metodologias em vendas na área de vendas para empresa, de empresa para empresa. Por quê? 52 livros por ano, mais a Bíblia, eu conheço todas as metodologias. Mas qual é a diferença? É a mentalidade. Se você não acreditar que você vai chegar lá, não perca tempo com outra coisa, enquanto não falar sobre isso e a mente acreditar. Então, como é que eu contratava a equipe de venda?
Durante a semana, faz de conta que vocês são os candidatos. Tudo bem? Teu nome é Jonas. Jonas, me fala uma meta financeira que você pode compartilhar com a equipe. Aí o Jonas diz assim, eu quero comprar uma Land Rover Evoque, vermelha do teto branco. Tem esse modelo na época. Eu disse, está combinado. Jonas, amanhã eu vou te pegar na tua casa, a gente vai na concessionária falar com a Cristina. Cristina é uma grande vendedora lá. Não vá ver o carro com ela. Se você for, tem uma grande chance de você comprar. Não sei como é que você vai pagar, mas a chance de você comprar é grande. Grande vendedora. Ia com você. O que aconteceu na sua mente? Esse gestor é doido. Ele pega a Globo SBT no canal só. Na primeira semana ele nem me conhece, já está dizendo que vai me levar no concessionário e tal. Então isso começa a tirar você da caixinha. Tudo bem? Da caixinha de entender assim, não, ele é o gestor, eu tenho que respeitar. Não, gestor você tem que respeitar e admirar. Se você é respeitado pela hierarquia. Mas um gestor que faz a equipe crescer, ele tem que ter admiração do seu time. Então, primeira coisa, o meu compromisso é com você, Jean. Mas antes eu preciso entender se essa meta é a meta que você quer ou a meta que você falou só para fazer bonito. Então, nós íamos, levava lá, apresentava a Cristina, você entrava no carro, eu ficava no banco de trás, ela ficava do lado direito, eu ficava fotografando e filmando, ela falando dos recursos do carro. Você dava a volta, eu filmando, fotografando e tal. No final, vamos falar do preço do carro. Hoje deve valer mais de 600 mil, né? Depois da pandemia. Mas o carro na época valia 235 mil. Se dava 40% de entrada, parcelava em torno de 6 mil reais. E a gente perguntava o preço da revisão, do seguro e assim por diante. Pegava um folder, anotava tudo, eu levava ele para uma papelaria, que era uma cliente da empresa que eu vendia o sistema. Pegava um quadro, a gente chama no Nordeste de flanelógrafo. Aqueles quadros que a gente bota os preguinhos, né? Revelava as fotos, colocava a meta dele e destrinchava. Ó, quanto é que você tem que ganhar por mês, assim. Então, para você ganhar por mês, para você comprar esse carro, você tem que ganhar pelo menos de parcela R$ 4.500. Qual é o seu custo fixo? 2.000. Então, você tem que ganhar quanto por mês? 6. Quando eu falava da meta da empresa, em 100% dos casos, a meta pessoal era maior. Entendeu? Então eu focava na meta dele. Mas tinha uma coisa que eu tinha que fazer antes. Mas eu fazia tudo isso para você. Então eu vou fazer a pergunta para você, Jonas. Não precisa falar o número que a gente não é da Receita Federal, tá certo? Então o número que você disser, se é verdade ou não, não importa. Para manter o seu custo de vida hoje, é em torno de quanto? 3. Ele falou 3. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Jonas, mais uma vez, não sou da Receita Federal. Você tem 18 mil reais em dinheiro, não em patrimônio. Em dinheiro, não precisa você falar a verdade ou não. Tem ou não? Pronto. Quem não tiver, primeira coisa que eu dizia, não é, e eu te garanto, não é de alta performance. Não é. Ainda não é. Eu sou. Não é. Ok? Estou vendo isso desde 2006. Ninguém é de alta performance se não tiver, no mínimo, 6 vezes do seu custo fixo. Eu não conheci ninguém. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para te ajudar, Jonas, é ter os seus 18 mil. Pega esse quadro, guarda, e o meu compromisso com você é ter os 18 mil antes do final do ano. Estamos juntos? De verdade? Meu compromisso com você é esse aqui. Então, eu fazia isso com cada colaborador. O meu desafio é ser gestor. Então, isso fez com que ajudasse muitas pessoas a baterem as suas metas pessoais. Se eu ajudar a cada um a bater a meta pessoal, por tabela, a minha é superada. Isso funciona até hoje. Te garanto. Então, muitas vezes, quando você chega num cargo de gestão, você tem uma preocupação de trazer gente muito boa, muito competente e tal. Mas se você não entendeu qual é o propósito dele, você vai investir muito tempo com esse colaborador. Muito tempo com esse colaborador. Okay? E se você é colaborador da empresa e você não vê perspectiva de trabalhar naquela empresa de crescimento, você também está perdendo o seu tempo. Ok? Por quê? Porque o nosso tempo é finito. Um dia nós já fizemos o check-in. A gente só não está vendo a data de embarque, mas nós vamos. Não importa a hora, não importa o dia. Então,
quanto mais você focar naquilo que é importante para você, as conexões vão vindo para vocês. Então, qual é a minha missão de vida? Ajudar as pessoas que queiram realizar os sonhos. Que queiram. Por quê? Nem todas as pessoas vão realizar seus sonhos. Ninguém tem coragem de dizer isso. Nem todas as pessoas. Somos filhos de Deus e tal, mas nem todas as pessoas vão realizar seus sonhos. Por quê? Porque elas não vão fazer o que é necessário. Entendeu? Elas vão ficar no desejo, mas elas não vão fazer o que é necessário. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ok? Ele já nos ama desde quando há 2.000 anos atrás. Ele não vai fazer nada mais. Por quê? Porque é injusto fazer para um e não fazer para outro. Ele já deu a vida. Não perde tempo com outra coisa. Então, por isso que, para vocês entenderem, de 2006 para cá, como professor da SOS, entrei na PC Sistemas. A PC Sistemas foi comprada pela TOTS. Trabalhei na TOTS, maior empresa de tecnologia da América Latina. Depois fui trabalhar na Máxima, que é uma empresa do grupo que foi vendida a PC como diretor. Depois fui trabalhar na SAP, a maior empresa do mundo. Depois fui trabalhar atendendo a Gera, que é a maior empresa de inteligência comercial do mundo. Atende Natura, Biogray, Jequiti, Boticário e tal, operações gigantescas na América Latina. Sou diretor lá. E abri a CVS. O que significa CVS? As pessoas pensam que CVS é Carlos, Verônica, alguma coisa. CVS é exatamente aquilo que é propósito. Como vender sempre. Porque quando você vende, você realiza seus sonhos. E o cliente também realiza os sonhos dele. Então, nós somos uma máquina de realização de sonhos. Para a gente e para o cliente. Então, toda vez que você vai vender uma coisa que você não acredita, você está perdendo seu tempo. Então, muitas vezes você fala assim, eu quero trabalhar numa grande empresa. Por quê? Se isso não estiver claro, você vai entrar e vai sair muito rápido. Porque o mercado é competitivo. É tóxico. Porque a competição é grande. Se você fizer isso só pelo status, você não aguenta. Ok? E ser diretor, imagina a fogueira de vaidade, conviver com gente de todos os níveis. Ok? Então, o que é que eu entendi? Que toda empresa, ela precisa rampar. Quem é que conhece esse desenho aqui? Conhece esse desenho? Ok? Sim ou não? Ok? Esse é um desenho de um cara que é um livro que vale a pena vocês lerem. Ele escreveu 2 livros, que é Receita Previsível e Hipercrescimento. Sugiro que você leia o Hipercrescimento agora, porque Receita Previsível é um livro que já foi escrito, não sei se foi 2006, não me lembro agora, 2015 e tal. Então aquilo já não gera o mesmo resultado de antes. O Hipercrescimento é a versão mais atualizada. O que é que ele fala? Ele fala que toda empresa ela passa por 3 momentos. Quando você abre uma empresa, seja qualquer segmento aqui, que vocês falaram, a gente começa a vender para quem? Para os nossos amigos. Sim ou não? Você começa a crescer. Só que chega uma hora que acaba os amigos. Aí você vai para o mercado. Então você fica no efeito, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. O que é diferente de cada um? Esse tempo aqui, que é chamado de Vale da Morte. Por que Vale da Morte? Porque você sabe quando a sua empresa está passando pelo Vale da Morte. Primeira coisa que acontece, vai embora seu patrimônio. Você bota dinheiro, a empresa não cresce. Segunda coisa que acontece, vai embora sua saúde. Você trabalha que nem um condenado e não vê a empresa crescer. Terceira coisa que acontece, vai embora o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu cônjuge. Por quê? Trabalha demais, deixa de dar assistência à esposa ou o seu casal, o seu cônjuge fala assim, meu amor, o que está acontecendo? A gente não está mais vivendo bem. Aí ele fala assim, eu estou investindo na empresa para o nosso futuro. Aí ela fala assim, quando é que vai ser o nosso futuro? Aí o que você faz? Trabalha mais ainda. Então você perde a esposa ou seu cônjuge. Terceiro, você perde a família, você se afasta dos filhos. Eu almoço todo dia com meu filho. Posso marcar qualquer reunião, mas eu almoço todo dia com meus filhos. Se eu não almoçar na tarde, eu almoço de manhã ou à noite. Por quê? Porque filho não se cria, filho se treina. Então você tem que ter convivência com ele em algo que ele está num ambiente confortável. Isso faz muita diferença. Quem tiver filho, tenha um dia, seja de manhã, de tarde, de noite, para almoçar, para comer com ele. Tá certo? Porque você vai entender na proximidade. Eu vou mostrar um depoimento dele para vocês entenderem como isso faz diferença. Então, aqui, quem é que lembra? Patrimônio, saúde, esposa, filho, amigos. Por quê? Porque quando você quebra,
você fica com vergonha de frequentar seus círculos de amizade. Então você já sabe quando a pessoa está aqui. E a gente conhece pelo comportamento, até pela forma de andar, pela forma de se comportar, forma de olhar, a gente entende isso. Cara, mas como é que você faz isso? Porque para você ser gestor, você tem que entender de gente. Você não pode entender só de processo. Processo, você compra um curso online, você contrata um professor, ele te ensina. Mas você já deve ter investido alguns reais, técnicas, processos de venda, e a venda não melhora ou melhora muito pouco. Sim ou não? Ok? Mas por quê? Porque não é isso que resolve. Coloca um cara que está devendo para fazer uma venda. Ele não vai vender, e quando ele vai vender, ele vai prometer o que não tem, porque ele tem conta para pagar. Consegue entender? Você vai contratar o melhor cara de vendas e tal. Se ele tiver com dívida, ele vai prometer o que não tem, porque ele tem conta para pagar. Vendeu, pepino fica para vocês, ele sai, vai procurar outro lugar até resolver o problema dele. Ok? Já vivi isso, então a gente sabe como a coisa funciona. Então, onde é que você sai dessa fase e vem para cá? Quando você não contrata vendedores. Cara, você está falando de venda, processo de venda, vai falar como vender sempre e não contratar vendedores? Hoje não se contrata mais vendedor. Por quê? Porque o desafio hoje não é vender. O primeiro desafio é gerar demanda. Eu preciso ter conexão para que venham pessoas interessadas naquilo que eu tenho para oferecer. Agora que eu tiver demanda, aí eu vou precisar de um cara que saiba fazer fechamento. Entenderam? Então, muitas das vezes o cara fala assim, eu abri uma empresa, comprei um negócio, vou contratar um vendedor. Aí contrata o vendedor. Não vende. Vou contratar mais 2. Não vende. Por quê? Porque o vendedor ele é o atacante, ele é o Messi. Messi vai para meio de campo, Messi vai para o zagueiro, para a zaga, botou a bola no pé dele, ele faz o gol, mas a bola tem que ir até o pé dele. Se ele tiver que voltar para o meio de campo, para a zaga, ele não aguenta e voltar. Então a estratégia hoje é geração de demanda. Eu não posso contratar vendedor hoje. Eu preciso entender se o meu processo de geração de demanda tem previsibilidade. Se eu não tiver, eu não contrato vendedor e preciso gerar essa previsibilidade. Por quê? Porque nenhuma empresa é daquele desenho que eu mostrei para vocês. Uma empresa é uma montanha-russa. Sim ou não? Bate meta, não bate meta. Cliente não para. Cliente que entrou, dá dor de cabeça. Dá vontade de fazer um possível duplo, né? Porque tem cliente que a vontade que tem é demitir esse cliente e assim por diante. Então, o que acontece? A gente precisa definir uma estratégia para montar a estrutura, para saber analisar os dados do que a gente vai trazer e efetivamente fazer a gestão. Por quê? Se você não fizer isso, a maioria das empresas quebram. Por que a maioria das empresas quebram? Porque tem um sonho, ok? Querem realizar o sonho, mas só estão no sonho, ok? E uma empresa, ela não quebra no começo, lembra? Você vende porque as pessoas gostam de você. Quando você começa a montar a equipe, você começa a ver que a dor de cabeça é grande. Você perde mais tempo com as pessoas do que efetivamente com a venda, que já passou por isso aqui. Sim ou não? Ok? Então as pessoas continuam comprando mais curso, mais treinamento, achando que vai resolver. E o tempo vai passando e passa por aquela fase do Vale da Morte. Então o que a gente tem que fazer? Estratégia. Quais são as estratégias de crescimento, quais são os modelos de venda e o canal que a gente vai para o mercado. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, o momento que você está dentro da sua empresa. Então, quando você abre uma empresa, você é o fundador e você é o vendedor. Então, o que você faz? Aqui, normalmente, a gente sabe que uma empresa, quando ele tem uma receita até de 1 milhão por ano, ok? Aqui, ele vende pelo relacionamento. Não há processo, não há canais. Quantos vendedores ou quantos donos de empresas já disseram assim, cara, na minha época, quando eu vendia, eu conseguia resolver tudo. Eu conseguia bater meta e assim por diante. A minha empresa está crescendo, eu não estou vendo dinheiro. Deixa eu voltar a ficar daquele tamanho. Por isso que a empresa cria teto. Ok? Por quê? Porque ele não quer subir de nível. Porque ele não sabe qual é o problema que ele está tendo. Então, qual é o problema que acontece aqui? Não constituir um processo de venda, passar a responsabilidade de venda cedo demais. O que é que normalmente ele faz? Quer contratar o vendedor, que historicamente é muito bom, traz para dentro, passa a bola para ele e acha que vai resolver. Vou trazer um Messi e passa a bola para ele. Só que a bola não chega no pé do Messi, chega na altura de um jogador de basquete,
chega do outro lado e tal, e ele cobra resultado daquele cara. O que aquele cara faz? Olha para o mercado e recebe uma proposta e sai. Se o Messi, o Mbappé, esses grandes jogadores fossem jogar num time pequeno, eles não seriam aquilo que eles são. Por quê? Porque tem uma equipe por trás disso. Todo mundo entende isso no conceito, mas na prática acha que é diferente no seu negócio. Então, o que acontece? Esse é o problema. Então, eu preciso constituir um processo de venda. No momento que você cresce, vai para a próxima etapa, você começa a virar uma startup. Aqui a receita de 1 milhão a 3,5. Aqui você começa a construir o primeiro time de venda, encontrar um canal constante de leads. Lembra quando a gente falou, cara, você era vendedor, li livros sobre vendas. Tinha que trabalhar como gestor de vendas, eu tinha que ler livros sobre gestão de venda. Só que, quando eu colocava em prática, eu não vi o resultado que eu tinha quando eu era vendedor. Mas o que eu precisava fazer para que eles entregassem o resultado que eu gerava resultado quando eu estava como vendedor? Sou cristão e tem uma técnica que funciona para mim até hoje. Se vocês quiserem testar, podem testar. Todo dia eu tenho um lugar secreto. O que é um lugar secreto? Eu faço caminhada todo dia e é nesse momento que eu estou sozinho e eu converso com ele. E eu acredito que ele fala comigo. Então é uma coisa muito pessoal. Então eu fico fazendo perguntas e se ele não me dá a resposta na hora que eu estou conversando, eu vou dormir e peço para que a resposta venha de manhã. E funciona. Só testa. Ok? Então, o que acontece? Quando eu comecei a gerenciar a equipe com as técnicas, com os processos, né, com os discursos de livros de venda, eu não conseguia gerar o resultado. E eu perguntei, como é transformador? Se vocês quiserem ganhar tempo nas suas vidas, nunca converse com o gestor contando história. A gente vai abrir para perguntas daqui a pouco. Então, nunca comecem uma conversa com o gestor contando história. Por quê? Porque quando você começa contando história, o gestor vai dizer assim, ele ainda não está no nível estratégico. Simples assim. A conversa é assim, tudo bem, Jonas? Meu gestor. Jonas, como é que eu faço para fazer isso? A conversa é essa. Ele vai me dizer, faz isso. Se ele quiser mais informações, ele pergunta, Carlos, por que você está querendo saber essa resposta? Agora eu conto a história, porque ele perguntou. Mas como é que as pessoas fazem? A maioria das pessoas chega e fala assim, tudo bem, Jonas, deixa eu te contar uma história. Aí eu quero contar a história para depois fazer a pergunta. Ele tem outras prioridades. Ele está com foco mais holístico da operação. Então, por que alguns colaboradores não crescem? Porque ele esquece de coisas que são importantes, que você está tratando com uma pessoa. Você não está tratando com um robô. Ele não está preocupado se você vai bater a meta ou não, sua. Ele está preocupado se você vai fazer o que é necessário para a empresa crescer. E você faz parte do processo. Mas você tem a consciência da sua responsabilidade para fazer o resultado crescer e você crescer junto. Se você não tiver nenhum passo atrás, comece a falar sobre meta pessoal. Ok? Quando você conseguir os 18 mil, sabe o que vai acontecer com você? Vai acabar com uma doença que a maioria das pessoas passam. Tem gente que é doente, vocês vão ver, vocês vão conhecer. Espero que não sejam vocês, que vocês conheçam. Tem gente que é doente e vai para o médico, compra remédio, faz tratamento e não fica bom. E passa o resto da vida dessa doença sem saber. A pessoa que é lisa, que não tem dinheiro, que não consegue honrar suas contas, ele passa todo mês 2 atividades, que é depressão e ansiedade todo mês. Depressão e ansiedade todo mês. Ansiedade porque não bateu a meta, depressão porque tem uma conta para pagar e não pode pagar. Então vai somando aqueles períodos todo mês e soma isso em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. O corpo não aguenta. E a pessoa fica doente. E acha que a dor de cabeça, a enxaqueca e tal, não, é isso. Porque quem nasceu para prosperar, ele não perde tempo com outra coisa que não seja conquistar seu objetivo de forma íntegra, de forma ética com o processo. Por isso que não percam tempo dizendo assim, eu quero trabalhar na SAP. Eu consigo colocar vocês na SAP. Eu consigo colocar vocês na TOTVS. Consigo colocar em qualquer empresa. Agora a pergunta é, você vai conseguir se manter? Porque se não tiver ligado ao seu propósito, você não aguenta. Ok? Fazer isso não é fácil. Então o que acontece? Quando você chega nessa etapa aqui, você precisa formar um time de vendas com pessoas inexperientes, tentativa e erro com os canais de geração de leads. Então lembra que conseguiu ter cliente,
criou receita recorrente, agora eu tenho que ter um canal de geração de leads para que eu tenha previsibilidade na minha operação. Previsibilidade. Se eu não tiver previsibilidade de bola chegando no Messi, a bola não vai chegar no Messi, não vai ter gol, e o seu concorrente tendo um processo, ele vai trazer o resultado, e você tem um produto fantástico e ele não escala porque a estratégia de venda está equivocada na etapa em que ele não sabe em que etapa ele está. Quem é de tecnologia, a maioria falou que desenvolver tecnologia é difícil. Vender é mais difícil. Entendeu? Só quem reconhece isso é quem está no campo de batalha. Então, o que acontece? Compra mais livro, começa a fazer, mas ela não sabe em que etapa a empresa está. Então, ele precisa saber em que etapa ela está. Então, quando a empresa passa desse nível aqui, ele está na etapa de grow-up, então, a receita dele é 13,5 a 8,10. Ele precisa aumentar a eficiência do processo de vendas. O que é eficiência do processo de vendas? Teu nome? Michele, quantos agendamentos você fez essa semana? Se o seu processo for assim. Quantos agendamentos geraram oportunidade? Você vai melhorando etapa por etapa. Ok? Mas em que nível você está? Quando você tem uma receita de 3,5 a 8,10. Por quê? Porque isso faz você focar na melhoria, mas a empresa consegue ter lastro para segurar, para você ir acertando a pontaria. Entendeu? Mas quando a empresa está no processo que lá no começo, você não pode perder muito tempo com isso, porque isso demanda um tempo considerável. Então isso faz com que a empresa passe por aquela fase, lembra do Vale da Morte? Aí acontece tudo aquilo. Então eu consigo conversar com cada um de vocês em menos de 5 minutos, dá para saber em que etapa cada um está. Em menos de 5 minutos, cara? Por quê? Porque as perguntas certas, que a gente sabe, dependendo da resposta, a gente já sabe como é que funciona. Entendeu? Vou dar um exemplo para quem é mulher. É behaviorismo. Acho que o termo é esse. Behaviorismo. Nossa, não sei se eu conto, né? Porque a maioria aqui é masculino, homem, né? Se o seu marido viaja ou a sua mulher viaja, ou o seu cônjuge viaja, e quando volta da viagem, a transa foi diferente, ela testou em algum lugar. É impossível ela trazer novidades sem testar. Isso é behaviorismo. Entenderam? Isso pode gerar um problema grande, né? Sabendo dessa informação. Então, quando você conhece essa informação, ela é transformadora para você. Ok? Então, quando o colaborador não está entregando o resultado, existe algum problema com ele, na família dele, na situação que ele está vivendo, em que se você não tiver relacionamento para que ele tenha confiança de compartilhar isso com você, você pode investir um investimento que for em treinamento e tal, você vai gastar dinheiro e não vai trazer resultado. Ok? E se a situação estiver complicadíssima, é melhor dar oportunidade para ele ir para o mercado. Porque ele não vai trazer resultado e vai contaminar outras pessoas que estão com a mesma frequência dele. Ok? Se a gente passar na rua, não tem ninguém. Aconteceu um acidente, bem gente de olho e a gente nem sabe, não é assim? O que essas pessoas estão fazendo lá? É psicológico. A pessoa está numa situação difícil, mas ela está vendo uma que está pior do que ela. Então ela tira um pouco da pressão que está nela para olhar o outro. Entender? Quem está focado na meta pessoal, ele não vai perder tempo antes. Ele não vai perder tempo antes. Entendeu? Isso está claro. Por isso que muitas vezes é muito importante você observar forma de sentar, forma de conversar, forma de pensar, forma de olhar, porque isso é muito claro quando a gente estuda e conhece isso daí. Então, o que acontece? Quando chega nessa etapa, ele quer aumentar a eficiência e entregar sucesso de forma escalável. Só que ele não investe em processo e tecnologia, não investe em gestão e capacitação e negligencia o sucesso do cliente. O que acontece nesse processo aqui? O que normalmente quando a empresa está crescendo gosta de investir? Vou adquirir um CRM. O que não falta é CRM no mercado. Já prestou atenção? Me dá uma esmola, não. Te dou uma licença de CRM. Gratuita. Entendeu? Por que não funciona o CRM? Porque você não tem processo estruturado. Aí você compra um CRM, aí eles te dão 200 aulas de curso de parametrizar um CRM. Tu gastou aí mais 2 meses para tentando parametrizar. Mas teu processo está estruturado? Não. Tu está em qual etapa do processo? Não, eu estou lá no começo.
cara, não vai para frente. Simples assim. Não vai para frente, porque você está tão preocupado em estruturar, se você não gera receita, então você não aguenta. Então você bagunça tudo para tentar tirar o atraso. Faz sentido ou não? Estou falando bobagem? Ok? Então, o que acontece? Quando você vai para um nível mais alto, aqui você começa a criar ofertas. Quando você tem um faturamento acima de 10 milhões, cria oferta para a expansão do cliente. Desenvolver competência de cross-sell. Todo mundo sabe o que é cross-sell. Upsell eu não tenho dúvida, mas todo mundo sabe o que é cross-sell. Qual é a diferença de upsell para cross-sell? Vamos falar do McDonald's. Você pediu o número 1. É o sanduíche, batata, refrigerante. Ele faz assim, por mais R$1, você pega a batata grande. Esse é o cross-sell. Você está pagando mais para ter um produto maior do que você já comprou. Aí você paga, ele faz assim, por mais R$3 você tem milkshake. Esse é o upsell. Então eu não posso focar no upsell primeiro. Eu tenho que focar no cross-sell primeiro. Porque ele já comprou aquilo ali. Entendeu? Ele vai aproveitar uma condição melhor porque ele já comprou aquilo ali. Entenderam? Eu vou vender o upsell? Claro, mas ele tem que comprar. Se ele comprar o cross, a chance dele fechar o up é maior. Entender? Só que você tem que fazer essa trilha e testar. Ok? Então, quando você trabalha nessa etapa, o que acontece? Quando você não tem produtos complementares para o upsell, quando o vício de investir apenas no funil de vendas e o desalinhamento entre os times de venda e de receita. Porque o que acontece? A maioria das empresas só foca em trazer cliente, mas não foca em manter cliente. Então, o que vai valer a sua empresa não é a quantidade de clientes que entra, é a quantidade de clientes que fica. É muito fácil dizer assim, nossa, eu vendi 10 projetos, eu vendi 15 clientes. Ok, em média, quanto tempo eles ficam com você? 3 meses. Então, tua empresa não tem muito valor. O que você entrega não faz muito sentido para ele. Porque ele entra e sai. Alguém em casa para separar? Não faz sentido, não é não? O investimento é alto. Ok? Então, o que acontece? Isso tem que estar claro. Então, isso faz com que o modelo de venda, a gente precisa saber qual é o perfil. Aí você fala assim, Carlos, por que você sabe de tudo isso? Porque eu quero saber? Não. Por que você lê os livros? Porque eu gosto de ler? Não. Na medida que você vai subindo de nível, você tem que pegar uma frequência maior. Você tem que conversar com gente que já está no próximo nível. Ok? Então, lembra, eu falei para vocês uma dica de ouro. Conversa com o gestor, fala do como. Cara, isso aqui já ganha no mínimo 50% numa conversa com o gestor, com o diretor da empresa. Porque ele fala assim, cara, ele sabe a importância do tempo, então ele vai naquilo que é importante. Ele não perde tempo. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem um produto que a gente chama de low touch, que normalmente ele traz uma receita recorrente abaixo de R$1.000 por ano, vamos dar um exemplo. Netflix. O perfil de cliente é micro, autônomo, tamanho de mercado é milhões, processo de tomada de decisão é muito simples, é emocional. Nunca vai ter vendedor para vender Netflix. Nunca. Por quê? Imagina o custo de ter um vendedor, ter um computador, ter um CRM, ter um VoIP, ter comissão, ter plano de crescimento, né? Porque também vai batendo meta, vai crescendo, para vender um negócio de R$40. E tem gente que monta uma equipe de venda para vender um negócio de 40 conto. Por quê? Porque a Netflix, porque o fulano de tal tem empresa de tecnologia, tem uma equipe de venda, eu li um livro de venda e tal. Aí ele esquece só do fator recorrência. Aí a operação dele se perde. Entendeu? Próximo nível, receita de R$1.000 a R$20.000 por ano. Perfil de clientes pequenos, pequenos e médias, centenas, dezenas e milhares. Processo de tomada de decisão simples, uma única decisão. Se eu vou vender um produto, tipo um CRM, eu preciso falar com quem decide. Eu não preciso falar com todo o departamento comercial. Eu não preciso falar com toda a área da empresa, financeira, compras, logística, nada disso. Eu tenho que falar com o cara que decide, o cara que precisa resolver o problema dele. Mas o que acontece? A estratégia daqui é a mesma daqui? Não. Mas tem gente que estuda,
fez o mesmo curso, mas não sabe em cima da recorrência qual é a estratégia que ele tem que atuar. Ok? Próximo nível. Recorrência entre 20 a 200 mil. Perfil de cliente, médias, grandes empresas. Tamanho de mercado, milhares. Mercado complexo, vendas ou mais. Eu vender um projeto de 40 mil, o cara não vai comprar só porque eu sei contar piada. Tenho mais tempo de vida no Ceará, então todo cearense, eu sou pernambucano, mais tempo de vida lá, conta piada. Aquelas piadas que vocês veem dos humoristas, no Ceará todo mundo já conhece. Então faz sucesso fora. Lá não, porque todo mundo já conhece. O cearense é brincalhão, né? Então o que eu quero dizer para você? Aqui, ele não está olhando o produto. Ele está olhando você, ele está olhando a sua postura, ele está olhando a sua bolsa, ele está olhando o seu computador, ele está olhando tudo que você oferece. Eu vou vender um negócio de 40 mil, 50 mil, 60 mil, eu não posso ir com um computador cheio de tatuagem. Eu não posso com um computador ratado. Eu não posso conversar de uma maneira em que o cara olha e fala assim, esse cara vende um negócio de 80 mil reais, de 100 mil reais, esse cara não parece isso não. Entendeu? Então, muitas vezes ele fala assim, é meu estilo, não tem problema, mas para esse segmento, para este mercado, isso não conta a favor. Ok? Isso aqui é um ticket médio alto. Eu tenho que ter relacionamento. Eu não vou vender na primeira visita. E eu não venderia na primeira visita. Por que eu não venderia na primeira visita? Por quê? O que é que vocês acham? É muito mais racional. E eu preciso saber se eu consigo resolver o problema dele. Se eu não resolver, eu não vendo. Porque vai trazer pepino para mim e para a empresa. Eu não sou profissional porque eu estou focado na meta pessoal, eu tenho conta para pagar, tenho dívida, promete o que não tem, faz a venda, ganha comissão, começa a implantação ou faz qualquer tipo de serviço, pau, quebra lá e ele está indo atrás de trazer o mesmo pepino recorrente. Entendeu? Então, quando o gestor entende que aquele cara tem aquele comportamento, não perca tempo. Quebre regras, mas nunca princípios. Então, se ele faz isso na venda, ele faz isso nas outras atividades da vida dele. A água do mar é igual em qualquer lugar. Se ela estiver suja ali, é porque sujaram ali, mas se parar de sujar, ela fica limpa. Então, entenda que aquele lugar, ou aquela forma, aquele resultado de você não estar batendo meta, não é porque a culpa é do cliente, é o mercado e tal. Você está fazendo uma autoanálise se realmente você está sabendo utilizar o processo correto. Ok? Próximo nível, Account-Based Marketing. Aqui são as contas de grande porte. Eu sou diretor da Gera. O projeto é 300 mil para começar. Vou vender para o Jonas. Marcou uma reunião. Eu vou olhar o LinkedIn do Jonas. Se ele não for o cara que decide, eu vou dizer assim, tudo bem, Jonas? Beleza? Você marcou a reunião, eu queria tirar uma dúvida com você. Tem mais alguém que vai participar da reunião, da demonstração? Não. Ok. Se eu te mostrar como a gente consegue resolver, como é que é o processo de decisão de compra dentro da sua operação? Não, eu estou só avaliando. Beleza. Quando você me passar como é o processo de decisão de compra, eu preciso que a gente faça a demonstração para você e por todo o processo. Porque é um investimento de 300 mil. Está dentro do seu orçamento? Quanto é? 300. Não, cara, está fora da minha realidade. Conta comigo na hora que for prioridade e se a gente puder te ajudar. Sai do circuito. É 300 mil para começar. A gente só tem Natura, Jequiti, Boticário, Biogris, empresas latino-americanas. Faturam bilhões. O mínimo, o cliente mínimo da gente tem que faturar 300 milhões. Comissão é boa? Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês o que é fogo. Só que aqui, ó, corporações, dezenas, muito complexos, várias áreas. Uma negociação dessa pode durar meses. Por quê? Se o cara errar a pontaria, o dele está na reta. E quando você vende para uma empresa de grande porte, se eles não batem meta, no próximo ano sai toda a diretoria. E você tem que tratar com outros diretores. Você consegue entender que você tem que ter respeito
como gestor do outro lado em todas as etapas. Por quê? Porque ele pode ir para outra diretoria, de outra empresa, e ele querer comprar o mesmo sistema lá, o mesmo serviço lá, o mesmo produto lá. E o vínculo que você tem ganhou quantas etapas? Consegue entender? Então, se você não entender o processo, aonde você está, aonde você quer chegar, e que você não pula etapa, se não pula de uma etapa para outra, você tem que fazer o processo que é necessário, você nunca vai bater meta todo mês. Nunca. Ok? Tá fazendo sentido? Tá ajudando? Tá agregando? Contribuindo? Então vamos lá. Então o que acontece? Todo mundo sabe que é CAC, custo de aquisição de cliente. Todo mundo sabe que é LTV, Lifetime Value. Então eu vou acelerar o processo. Ó, uma conta grande, que é aquele último triângulo, ele tem um custo de aquisição alto. Quanto custa um diretor comercial para atender cliente grande? Quanto paga de comissão? Quanto paga de bônus? Quanto paga a equipe que implanta um projeto desse porte? Porque o risco é muito grande, tá certo? Então o custo de aquisição é alto. Mas o lifetime value é alto. Por quê? Porque o cara não vai investir um negócio de 300 mil e vai pagar uma receita de 6 milhões por ano para trocar o sistema daqui a um ano. Consegue entender? Então o investimento aqui é totalmente ABM. Todo mundo conhece esse conceito? Account Based Marketing é a estratégia de marketing focada em grandes contas. Não existem as agências que fazem serviço de Google Ads. Você não faz isso. Você faz só para aquelas grandes empresas que você quer ter como cliente. O foco é naquelas empresas. A propaganda é direcionada só para aquelas empresas. Você não for... Por isso que vocês devem conhecer empresas gigantescas que não fazem marketing. Eles fazem marketing direto pro tipo de cliente. É aquele que eu quero fechar. Então eu quero encantar aquele. Isso é uma estratégia. Web do pequeno, mídia paga. É experiência, é venda automatizada. Netflix, você compra sozinho, você sai sozinho. Tem propaganda na televisão, tem propaganda nos intervalos no YouTube, não é assim? Muito marketing e assim por diante. Inbound marketing, venda simples, né? Inbound, entra o tráfego para você vir, qualifica, ter perfil, passa internamente para a área comercial. Outbound, venda consultiva, eu tenho que ir atrás do cliente. Mas eu tenho que ir mostrando o valor, mostrando o resultado, mostrando métrica. Se eu vou vender um produto de ticket médio alto, eu tenho que mostrar que eu sou a melhor opção para ele. Vamos dar um exemplo. Quando o cara vai comprar uma BMW, Mercedes ou Audi, e ele chega para a vendedora e fala assim, quanto custa a revisão? Pronto, a vendedora sabe que ele não está no nível de linha premium. Ele está querendo ver se o pé vai encaixar no sapato dele. Entendeu? Por quê? Porque quem compra carro bom, ele compra Corolla. Quem compra linha premium, ele quer status. Ele não quer carro bom. Carro bom, ele não compra Corolla. Então, quando você não entende o perfil de cliente, você erra na estratégia. Então, quanto custa a revisão? Quanto custa o step? Entendeu? Então, você tem que ajudar para saber se ele está pronto para subir de nível. Tem gente que quer vender de todo jeito. Isso dá um problema para o cliente e ele se ressente com você, porque você quis vender só para bater a sua meta pessoal, tem conta para pagar, ele que se vire para financiar. Entendeu? Então, quando você atende o cliente de uma maneira que você gostaria de ser atendido dentro da realidade dele, ele volta a comprar com você, porque ele tem confiança em você. Então, quando a gente começou aqui a apresentação, vocês fizeram 3 análises sobre mim, mesmo sem falar. Esse cara é confiável, esse cara entende do que fala, esse cara pode me ajudar. Vocês nem perguntaram isso para mim, mas eu sei isso. Então, se eu não passar isso nos 5 primeiros minutos, eu posso vender o que eu quiser, vocês não vão comprar. Por quê? Esse cara não é confiável, esse cara não entende do que fala, esse cara não pode ajudar. Então, quando você vai vender alguma coisa, os primeiros momentos são importantes. Ok? Por quê? Porque ele precisa confiar em você. Então, a maioria da turma gosta de aprender técnicas de vendas, scripts de venda. Usar agora o chat GPT, né? Agora é a moda e tal, achando que aquilo ali vai agregar. Ser humano, ele gosta, dependendo, lembra dos quadrantes lá, né? Dos triângulos. Como é que é o tipo de necessidade dele? Então, se você não estuda isso, você está muito mais focado na meta pessoal com dívida.
Então, bata a primeira meta os 6 meses para depois você subir de nível. Então, o que acontece? Aqui é a venda outbound. Então, muitas vezes, você falou de inovação, né? As empresas entram e falam assim, eu preciso de vendedores. Olha, eu montei um negócio, minha dificuldade é fazer venda. Eu montei uma ferramenta fantástica e meu negócio é fazer venda. É fantástica? É. Está rodando aonde? Quem é seu cliente? Posso conversar com ele? Eu preciso conversar 3 coisas com ele. 3. Por que você comprou Gentleman? Eu preciso escutar isso dele. Tem gente que faz 255 mil perguntas. Por que você comprou isso de mim? Primeira pergunta. Por que você continua comigo? É a segunda. E a terceira é, você já me indicou? Como é que você me indica? Essas 3 perguntas a gente muda qualquer estratégia. Só com essas 3? Sim. Por quê? Porque eu tenho que trazer clientes que têm o mesmo perfil. E ele está fazendo a leitura dessa forma do que eu vendo. Então, eu não tenho que criar um modelo diferente. Como é que eu vendi um sistema de gestão, segmento atacadista e distribuidor? O cara chegava e dizia assim, cara, como é que você vê? Por que eu devo comprar o sistema de você e não das outras empresas? Eu digo só por 3 motivos. Mas no final eu te digo só em um motivo. Atrair a atenção de vocês ou não? Entendeu? Primeiro, nós somos líder no segmento. Eu te provo. Você faz parte do ranking ABAT, que é a Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores. Está aqui a revista do ranking. Das 468 empresas, 51% é cliente nosso. E das que são 51%, 78% do faturamento passa pelo nosso sistema. Eu sou líder. Em segundo lugar, só tem 3%. Segunda coisa, o sistema é único. Nós temos clientes que faturam 5 mil por dia, como 22 milhões por dia. É o mesmo sistema. Então, o que você está comprando, você pode crescer e não vai te dar problema. E a outra, nós somos especialistas. Dos 1.100 clientes que nós temos, todos são do segmento atacadista distribuidor. Então, se você abrir um suporte, ligar para o suporte, que você vai abrir, toda empresa vai abrir, todo mundo entende o segmento, porque ele não é generalista. A gente não tem posto de gasolina, colégio, padaria, só atacadista distribuidor. E quer, numa só palavra, quer que eu te venda? Escalabilidade. Comprou, você não troca mais nunca. Está vendido. Porque se eu tivesse no lugar do cliente, eu compraria. Consegue entender? Então isso, a gente tem que tirar essa essência de cada empresa que está aqui. É fácil depois que está pronto, mas a gente precisa conversar com cada um de vocês para saber a essência. Por quê? Porque a maioria de cada um tem a necessidade de ser dinheirista. Todos têm a necessidade de ser dinheirista. Se for dinheirista, o dinheiro foge de vocês. Por que você fala isso, cara? Porque eu já fui dinheirista. E eu tive que aprender isso. Então isso faz com que a gente perca muito tempo. Por isso que a maioria das empresas não cresce, porque ele está preocupado muito mais com o faturamento em vez de resolver o problema do cliente. Entender como o cliente reconhece aquele valor e eu apenas replico. Lembra quando eu falei da meta pessoal? E eu peguei a equipe comercial e só falava de meta pessoal deles? Funciona. O que o cliente quer? Resolver o problema dele. Você resolve o problema dele? Resolve? Me prova, me mostra como é que ele resolve. Deixa ele falar. Se ele resolve, a gente só vai atrair clientes com o mesmo perfil. Eu não preciso perder tempo com outra coisa. Só que eu tenho que criar estratégia, seja de marketing, seja comercial e tal. E eu tenho que trazer pessoas com a mesma visão e com o mesmo propósito para atingir o resultado. O maior desafio aqui é gente. Mas gente não é só de contratar, é gestão estratégica da operação. Então, como é que a gente faz? Vamos falar de estrutura. Todo mundo só foca nesse funil aqui, ó. Todo mundo já está acostumado, só que esse funil e pé. Ok? As etapas para fechar. O que escala uma operação são os 2 funis, que a gente chama de Land Expand, secava e expand. Por quê? Porque aqui eu prospecto, gero um lead, gero uma oportunidade, fiz a venda. Mas se eu não faço um atendimento pós-venda que preste, se eu não faço um acompanhamento que preste, ele não compra de novo de mim.
Se ele não compra de novo de mim, seu negócio precisa de ajuste. Logo. Nada. Logo. Mas você tem que saber em que nível você está. Lembra das etapas que eu mostrei para vocês? Então, se você resolve aqui, sobe de nível, mudou as ações que você tem que fazer. Subiu de nível e assim por diante. Então, quando você faz isso, aí a gente vai falando de fases. Aqui eu vou acelerar. Gera leads, você tem que olhar as etapas que você tem que mudar. Por exemplo, tem hora que você vai, aqui vem do inbound e do outbound. Quando chega nessa etapa aqui, gerou uma oportunidade. Veio para cá, aí o cliente, o diretor, o funcionário é demitido. Aí entra outro colaborador, você volta para essa etapa. Você vendeu, aí teve um cara está satisfeito, indica você. Você já vem para um cliente que já foi indicação, ok? O cliente está satisfeito. Aí chegou nessa etapa, ele indica o outro. Então você tem que entender e criar todos esses fluxos para cada etapa. Então aqui você fala de automação de prospecção, de engajamento, de CRM e assim por diante. Então o que o pessoal adora? Os seres humanos? Sistema, plataforma. Querem começar primeiro com plataforma. Quero comprar um RP, quero comprar um CRM, quero comprar um WMS, quero comprar isso para qualquer empresa. Primeira coisa, ele não quer. Qual é a primeira coisa? Consciência. Eu conheço o meu processo todo. Conheço. Quem é o responsável por cada etapa? Autorresponsabilidade. Quem gera demanda, quem gera lista, quem é pré-venda, passiva, ativa, receptiva. Quem é o vendedor, quem é responsável pelo onboard, quem é responsável pelo sucesso do cliente. Eu já tenho isso claro. Tenho. Cada um sabe, consciência. Segunda, cada um tem a autorresponsabilidade da sua importância dentro do processo. Cada um. Tem. Chama os caras. Mostra o processo funcionando. Funcionou? Funcionou. Vamos criar um plano de ação para definir uma plataforma para a partir daí eu vou implementar. Entendeu? Então, vai conhecer uma plataforma. Você fala assim, eu tenho esse processo. Roda aí. Bem, veja bem. Cria uns processos. Não. Eu quero saber se roda esse. Se esse rodar e estiver funcionando, eu criei lastro. Agora você me mostra os outros recursos que a ferramenta tem. Porque a minha empresa está tendo consistência. Faz sentido ou não? Mas o que a turma faz? Compra. Assiste os cursos. Vai aprendendo. Porque o cara vai ensinando. O cara que está ensinando não tem profundidade no que você faz. Ok? Ele vai ensinar os conceitos. Os conceitos são lógicos. Você coloca, não roda. Aí você compra mais plataforma para botar para funcionar. É fácil integrar a plataforma hoje? É a mais renda do mundo, né? Na demonstração é show. É ou não é, amigo? Você vai vender o seu negócio, não, vai ter uma ferramenta que faz assim, manda assim, você vai tendo dor de cabeça, o tempo vai passando, e você está na primeira etapa do processo. Então, o que acontece? Você precisa entender de dados, de cada uma das etapas das operações. E o que é? Todo mundo sabe o que é? Lead qualificado pelo marketing. Próximo, lead qualificado pela vendas. Você qualificou pelo marketing. Vamos dar um exemplo. Entraram numa página da internet, uma página, você olhou o material, na hora que você vai embora, ele fala assim, quer baixar esse e-book falando sobre tal coisa? Acontece isso ou não? Aí você preenche o formulário. Recebe o e-book. Quantos lei? Ok? Só que o cara preencheu lá e tal. Ele é um lead. Só que você criou um relacionamento com ele, nutrição. Vamos imaginar que esse cara está interessado. Passou para o vendedor. Tem vendedor que não faz as perguntas de qualificação. Ele adora demonstrar. Porque ele acha que na demonstração, seja de qualquer um dos serviços aqui, ele vai encantar o cliente. E ele vai comprar porque ele encantou. Quem é que não quer ter uma Ferrari aqui? Uma Lamborghini, uma Maserati? Pode. A pessoa pode ganhar. Tá aqui, vou te dar uma Ferrari. Você não fica um ano com ela. Você tem que pagar o IPVA, papai. IPVA é um carro popular. Você tem que fazer a revisão. Você tem que trocar pneu.
ok? Você tem que lavar o carro, você tem que estacionar e tal, ok? E você andando com aquela escassez, você anda por medo, né? Você anda por medo que o cara encoste e assim por diante. Então, veja que aquilo que você acha que vai agregar valor para você vai gerar um desconforto para sua vida enquanto você estiver com aquilo ali. Então, isso tem que estar claro para vocês. Aqui, eu tenho que fazer as perguntas de qualificação. E lembra quando eu perguntei aqui, no exemplo de uma conta de grande valor? Ok? Eu tenho que ter demanda suficiente para eu fazer as perguntas de qualificação aqui, ó. Ver se não tiver perfil, não tiver perfil, não tiver perfil, não tiver perfil, não tiver perfil. E eu tenho que dar o feedback para a equipe de marketing para dizer assim, ó, o que está vindo está dentro desse perfil. Não é isso que eu quero. Deixa eu te mostrar uma demonstração comercial. Deixa eu te mostrar qual é o tipo de cliente que eu quero. Faz o estudo disso e eu vou te apoiar nisso, porque eu não quero que chegue nessa etapa aqui sem ter perfil. Ok? Carlos, aonde você entrar, você vai bater meta? Cara, é muito difícil não bater meta. Mas é porque você é bom? Não. Não. É porque eu vou fazer o que for necessário para atingir o resultado. Se eu acreditar no projeto. Entendeu? Não é por causa da metodologia, da técnica. Não esquece. Não aguenta. Mas se você acreditar no projeto, que aquilo ele vai fazer, vai entregar resultado, você vai encontrar a maneira para chegar no objetivo. Então, o que acontece? Gera oportunidade. Fez ativação, gerou receita recorrente, passou tempo com a gente. Então, aqui eu preciso saber taxa de conversão, ó, em cada uma das etapas. Lembra daquele nível mais avançado? Eu tenho que avaliar a taxa de conversão. É difícil quem avalia a taxa de conversão em cada etapa, porque está todo mundo preocupado em fazer a venda. Vendedor tem nódio, CRM. Gestor adora CRM. Vendedor tem nódio. Por quê? Porque ele tem que registrar. E o vendedor adora fechar. Fechou, ele diz assim, para que registrar? Eu já vendi. Se sou eu, encaixou. Né? Não é assim? Mas não é assim? Entendeu? Então o cara fala assim, qual o melhor CRM? Cara, já usei praticamente todos. Salesforce, HubSpot e por aí vai. Então, qual é o melhor? Depende do teu processo. Me mostra teu processo. Pois é, está em processo de implantação, que a gente está na implantação do CRM e tal. Mas você mostrou como é que você faz? Não, é porque eles perguntaram como é que eu faço, eu fui falando, ele foi montando. Cara, você vai ter dor de cabeça. Entendeu? Então, essa é a diferença que a gente tem que entender. Então, aqui, a gente tem que entender o processo, quando ele está em mid-touch, high-touch, de cada etapa do processo. SQL, 5 a 15 dias, no máximo, high-touch de 15 a 30. Eu não posso perder muito tempo com a venda. Talvez vocês não vou mostrar aqui devido ao tempo, mas essa bolsa aqui tem notebook, ó, preste atenção. O MacBook está aqui. Aí, se não funcionar, tem um tablet. 5G. Não é aquele, é 512 5G. 512. Esse aqui tem o chip. Aqui tem o conector. Aqui eu tenho outro conector se não funcionar. Eu tenho a apresentação. Se não funcionar, eu tenho outro aqui. Eu não vou detalhar aqui. Tenho fone, tenho tudo na bolsa. Tenho extensão, tenho tudo. Por quê? Porque na hora que eu chego no cliente, o cliente vai dizer assim, eu nunca vi um profissional que só precisou da tomada. Ele entrega tudo. Entendeu? Porque a meta é pessoal. Não é da empresa. Tudo isso aqui é investimento pessoal. E na época, quando trabalhava, fui entendendo isso e fui focando na meta pessoal. Hoje não precisa, mas eu levava uma impressora Bluetooth pequena, um papel e grampeador. Porque na hora que o cliente chegava e dizia assim, vamos gerar proposta, não tem que mandar pro financeiro? Para gerar proposta, tem que mandar PDF e tal. O cara tinha que ensinar na hora. Eu vou abrir a impressora. O cara, não, bicho, o cara tem uma impressora, eu não acredito. O cara não tem impressora. Eu digo, vai rindo. Aí eu botava o papel, vai rindo. Ó, até papel tem. Já ligava, imprimia, já batia foto com a proposta assinada assim, ó. Para servir de network para a próxima etapa. Entendeu? Então, o que eu quero falar para vocês? Cara, você consegue fazer todo mundo aqui bater meta? Te garanto. Todo mundo aqui, te garanto. Desde que
cada um consiga, no momento certo, tem a forma de fazer isso, falar a sua meta pessoal. Entendeu? Tá ajudando vocês? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu contar uma história de uma colaboradora que a gente foi falar de meta pessoal e ela não estava segura para falar de meta pessoal. Você qual é a sua meta pessoal? Não, eu quero comprar uma casa, quero fazer isso, quero comprar uma casa, quero fazer viagem e tal. E olhando o olho dela, dá para saber quando a pessoa está falando a verdade. Você fala assim, cara, como é que a pessoa, eu não sei se dá para falar isso, hein? Já tem um behaviorismo, né? Vou falar essa, já dá outra coisa. Como é que você sabe que uma pessoa está mentindo? Deixa ela contar a história e pede para ela contar a história de trás para frente. Se for mentira, ela não consegue. Entendeu? Tem os olhares também, mas isso é para uma outra palestra, viu, cara? Então, o que acontece? Eu olhei para ela e disse assim, a sua meta não é essa. É a equipe toda, a sua meta não é essa, a sua meta não é essa, de forma respeitosa. Até agora que ela começou a chorar. E eu comigo, eu digo, cara, o que foi que eu fiz? Que eu não dei pressão, é a pressão com respeito. Eu disse, a sua meta não é essa, não é. Aí ela chorou, se emocionou, ela respirou fundo e fez assim. Ela fez assim. Eu tenho uma sobrinha que mora comigo, isso a lágrima descia. Eu tenho um sobrinho que mora comigo, que está se formando em medicina daqui a um ano, em odontologia daqui a um ano, e no leito de morte da minha irmã com câncer, ela me pediu para cuidar da sobrinha. E eu quero dar um consultório para ela. Então eu acredito que se eu entregar o consultório após a formatura dela, eu estarei cumprindo a meta com a minha irmã. Conseguiram entender? Eu disse, essa é a sua meta. Vamos conseguir isso. Consegue entender? Então aquilo é o que te faz fazer o que é necessário para atingir o objetivo. Enquanto isso não estiver claro, sempre vai ser mediano. Por isso que quem tem menos de 6 meses de custo fixo não é de alta performance. Enquanto não tiver claro isso em cada colaborador, alguns ficam com raiva, alguns ficam chateados, mas quando eles conseguem, eles falam assim, cara, eu entendi a regra do jogo. Eu entendi que realmente que isso funciona. Então, não percam tempo com outra coisa. A palestra era de 40 minutos. Posso terminar aqui na metade? Ou... Sim ou não? Por qual motivo? Vocês sabem por qual motivo? Porque os bloqueios que eu tinha e que eu desbloqueei, vocês têm. Deu para entender? Então, por exemplo, uma mulher que é abusada e ela consegue ressignificar e ela começa a palestrar sobre como ressignificar isso, as mulheres que passaram pela mesma situação se conectam. Entendeu? Então, o que a gente está falando aqui é porque a gente tem os mesmos bloqueios. E o que faz vocês escutarem é porque vocês se identificam com o que a gente está falando. Isso te dá energia para ir para o próximo nível. Ok? Então, quando a gente entende cada uma dessas etapas e métricas, tem que estudar tudo isso, você fala assim, será que precisa disso mesmo? Aí você escuta um áudio desse, um vídeo desse e tal, e diz assim, cara, vale a pena. Você entender? Vale a pena. Por quê? Poder curtir, lembra dos ícones, poder curtir, ir para o lugar que você quer, sem olhar para o lado direito do cardápio, lembra? Você poder ajudar a sua família e tal. Vou contar uma história para vocês. Ó, outra história. Ó, aqui ó, outra história. Ó. Sabe quem era esse cidadão? Meu pai. Faleceu agora, 15 de dezembro de 2022. E eu tive a oportunidade de 2 vezes comprar carro zero para ele. Tive a oportunidade de reformar a casa dele. Tive a oportunidade de levar para os lugares que ele desejava e que era se conforme. Consegue entender? Então isso tem muito valor. Consegue entender a diferença do que é meta pessoal? Então todas as vezes que você falar de meta,
lembre da sua. Se isso não estiver claro, você vai ser sempre mediano. Sempre, não tem nada errado. Sempre. Não tem nada errado. A maioria da população é mediana. E precisa dos medianos. Tem que ter aqui, tem alguém que limpa o banheiro, tem alguém que é motorista de ônibus, tem alguém que é vigia, tem alguém que é caixa de banco, né? Caixa de supermercado. Mas eles não nasceram para viver aquilo ali. Entendeu? Eles não acreditam que pode ir para o próximo nível. Se eles não acreditarem, não vai funcionar. Por isso que a gente tem que primeiro ter os 6 meses. Conseguir, se eu conseguir, eu posso ir para um próximo nível. Por isso que quando as pessoas assistem palestras de pessoas que são bilionárias, a pessoa quer comprar o curso dele e se frustra. Porque ele já está num nível tão alto que você acha que é distante. Não, cara. Compra um que está um pouco melhor que você. Tem a proximidade de um cara que está um pouco melhor que você. Aprende com ele. Quer subir de nível? Aprende com outro cara que está um pouco acima. Porque essa energia, ele te atrai. Mas se você for comprar um curso de um cara lá, cara, você vai gostar, mas não vai gerar energia. Porque todo mundo sabe disso. Começa a academia, antes do carnaval já papocou, não é não, cara? Não estou dizendo não com ele que ele não fez isso, não. Estou dizendo, não é verdade, a gente conhece outras pessoas. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Isso aqui tem que estar muito claro. Então, quando a gente acompanha as métricas, a gente sabe se a gente está evoluindo ou não. Então, a gente precisa acompanhar isso. Isso aqui é muito cansativo, gente. Fazer isso é cansativo. Mas só não é cansativo se for para atingir o seu objetivo. Entendeu? Isso não é cansativo. Saber que no ano passado, no mês de aniversário do meu pai, eu tive a oportunidade de ir para Fortaleza e trocar o carro dele por um zero, o que ele queria, eu não tenho saudade do meu pai. Eu tenho lembrança dele. Por quê? Saudade é bloqueio. Saudade é assim, nossa, eu não pude curtir, agora eu estou me arrependendo porque eu não aproveitei. Não, cara, eu aproveitei cada momento que eu pude com ele. Então eu tenho lembrança dele. Entendeu? Se eu falasse isso em outras épocas, eu me emocionava. Não, cara, eu tenho lembrança dele. Por quê? Porque ele me ensinou do jeito que ele podia. O bloqueio dele era, se ele não podia dar, então ele falava se conforme porque ele não podia dar. Eu entendia se conforme como você não consegue. Que dava energia. Lembra quando eu falei aqui, meu filho falou, eu quero, eu posso, consigo? Eu ressignifiquei, você não consegue, como eu quero, eu posso, consigo. Meu filho hoje lê um livro por semana e faz um resumo. Eu digo um livro, que eu conheço os livros, e ele faz um por semana, sozinho. Ele conversa. Eu estou conversando com ele aqui, ele gosta de videogame, essa geração gosta, e tal, de vez em quando ele fala, pai, trabalha do meu lado, porque eu vou para São Paulo, quando eu estou aqui, fez um home office no outro parque. Trabalha do meu lado, aí eu estou aqui, ele está usando o videogame lá. Aí bota aqueles fones coloridos, aumenta a voz, né? No jogo tem que ter emoção, né? Aí eu fecho a porta, não muda, a emoção é grande. Aí eu me levanto, boto ele e falo assim, filhote, então, baixa o som, porque papai está numa reunião. Filho, você é amado. Bota ele e fala assim, ó, fica leve e tal, e baixa o som. Aí quando termina, ele fala assim, pai, tu vai jogar comigo hoje? Eu digo, vou, meia hora. Por que meia hora? Porque é jogo. Tá com você mais dedicado, não vou fazer outra coisa. Então, quando eu vou jogar com ele, tiro o celular, tiro o relógio, tiro tudo, que o foco é ele. Tem gente que quer passar 2 horas com a criança, mas usando celular, fazendo esse tipo de coisa. Não, cara, faz meia hora, mas meia hora de qualidade faz diferença. De qualidade. Foca nele e tal, faz diferença. Ele vai ter confiança porque ele sabe que ele é amado, entendeu? Cada colaborador, se eu chamasse hoje cada colaborador para a gente voltar a trabalhar, e eles estão em grandes empresas, eu tenho um colaborador que trabalha no Google, se chamasse, teria uma grande chance da gente trabalhar junto, mas desde que tivesse ligado ao propósito deles, entendeu? Tem que estar alinhado a propósito, nunca assim, vou trabalhar com o cara porque o cara me ajudou, não. Você se permitiu crescer, eu que ajudei porque outras pessoas me ajudaram. Então isso tem que estar claro sobre meta, sobre objetivo em cada uma das etapas. Gestão. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês o material para dar tempo. E isso aqui, ó, trabalhar com dados exige disciplina e comprometimento. Não se apegue a benchmark. Eu sou filho do improvável. 36 anos de idade,
em 2006, nunca vendi nada, cheguei ao cargo de editoria, queria ter um patrimônio de tantos dígitos antes dos 40 anos, não sabia como, mas eu declarei isso e disse que faria o que fosse necessário de forma íntegra e honesta para atingir o objetivo. Porque eu tinha um sonho de ter aquilo que eu mostrei para vocês, de ter uma família, né, vivendo o melhor dessa vida e tal, e ajudar as outras pessoas fazendo isso. Então, quando você entende isso, você consegue criar conexões que você nem imagina. Então, como é que um cara é diretor da maior empresa de inteligência promocional do mundo, é em São Paulo, uma empresa que tem um EBITDA de mais de 40%, uma empresa que tem uma lucratividade bem interessante e tal, e o que não falta é diretor em São Paulo. Por que o diretor é em Goiânia? Por que paga passagem todo mês para ir para lá, para passar 1 hora? Não, um dia ou dois, né? Tem reunião de diretoria, reunião do comitê, reunião do conselho. Ganha mais do que trabalhava na TOTS. E, assim, e na SAP e assim por diante. Por que isso? Porque não é só currículo. Não é só currículo. A última aqui para a gente abrir para as perguntas. Estava voltando de Goiânia para Goiânia, aí me encontrei com a minha equipe que era de pré-venda. Isso foi naquela mesma época que foi dado o depoimento do filho, né? Lembra? Olha aqui o depoimento delas. Carol, sou muito obrigada por toda a contribuição e pelo legado que você está deixando. Um grande abraço, meu bem. Carol, obrigada por tudo. Uma palavra para você, aprendizado. Supermétrica, Carol, deixa saudade. Carol, muito obrigada por todos os momentos que tivemos juntos e muita gratidão por tudo que você convertiu na nossa vida, tá bom? Você é merecedor de todo o sucesso. Que Jesus te abençoe na sua nova caminhada. Você contribuiu muito para o crescimento de muitas pessoas. Gratidão. E uma única palavra, Carol. Meu imensa gratidão por você, por todos os direcionamentos e o legado que você deixou aqui pra gente. Obrigada. Então, São, o que acontece? Aqui tem colaboradora, hoje é gestora de uma grande empresa, que apanhava do pai. Pai bêbado, chegava em casa, batia na mãe e nela. Ok? Morava a 50 quilômetros daqui. Tem 3 MBA, é gestora. Tem casa própria, casou, tem filho. Deu uma casa para a mãe. Hoje tem uma casa com qualidade. Por quê? Porque ela diz, não quero viver essa vida. Tem história de cada um, eu conheço a história de cada um aqui. Por quê? Porque a gente sempre focou na meta de cada um. E elas continuam prosperando e hoje elas transbordam. Por quê? Porque elas se ensinam aquilo que mudou a vida delas. Entendeu? Então, a venda, para a gente fechar aqui para as perguntas, é assim. A venda é um caminho para você atingir seus objetivos. Por que eu gosto da área de vendas? Eu perguntei para vocês no começo aqui, né, qual é a área de vocês, né? As empresas, os segmentos. Porque a área de vendas não tem problema de estoque. Eu posso vender em qualquer lugar. Eu não tenho problema territorial, geográfico, eu não tenho problema de estoque. Eu posso vender tecnologia e serviço em qualquer lugar. Entendeu? Então, como o meu teto é a minha meta, ok? Eu nunca trabalharia, sem desmerecer o profissional que trabalha nessa área, numa loja de vender televisão, se eu fosse vendedor. Porque eu tenho que ficar lá esperando que o cara entre na loja para eu vender aquilo ali. Não, eu tenho que trabalhar uma maneira de vender aqueles aparelhos nas redes sociais e assim por diante. Por quê? Porque se eu aceitar aquilo, eu estou criando um limite para o meu crescimento. Entendeu? Então eu preciso me ambientar com pessoas que estão outro nível acima do meu. Quando eu vou para São Paulo, tem tem pessoas que eu convivo, eu estou que nem vocês aí, ó, sentando e escutando. E quando eu vou começar, câmbio. E o cara me diz como. Coloca em prática, funciona, eu ligo o turbo e dá resultado. Ok? Então, a reunião é de 40 minutos virou quase 400, né? Beleza? Mas a minha dúvida é o seguinte: ajudou? Agregou? Esse é o objetivo. Ok? Podemos abrir para perguntas? Tá? Meu nome é Cláudio. Isto. Também fica aqui no Hub.
E quando você mostrou o gráfico lá, o cara vai lá e compra o CRM sem processo, eu falei, acabei de ensinar será que eu tô certo ou eu tô errado? Como eu saber se eu estou no momento certo ou não de ter comprado, por exemplo, esse CRM? Eu vi que eu tenho dentro da sua leitura que era a questão assim se eu tinha leads, se eu tinha demanda. Eu fiquei focando muito. Será que eu tenho demanda suficiente para partir para o próximo nível? Primeira coisa, a pergunta que você falou é como sei se eu deveria, se eu tenho demanda, se eu tenho demanda suficiente para adquirir um CRM. Ok. Você está batendo meta todo mês? Ó, você está grávida? Você está grávida? Ok, se você perguntar para uma mulher e disser assim, você está grávida? Ela fala, um pouquinho. Não funciona? Voltar para a pergunta, com todo respeito. Você está batendo meta todo mês? O CRM que você está implantando, avalia se vai te ajudar a bater meta. Se não te ajudar a bater meta, você já está entendendo que não é o CRM que é o problema. Entendeu? Simples e direto. Então, eu não diria para você, tira o CRM. Não. Você está batendo meta? Não. Se eu estiver batendo meta e eu quero escalar, eu já tenho um processo estruturado. Eu vou escalar e eu preciso de tecnologia. Porque eu já tenho um processo e estou tendo previsibilidade. Mas se eu não tenho, eu estou colocando CRM para quê? É para aumentar as vendas? Então, esse é o objetivo. Implanta, faz a parametrização, estabelece a meta, faz o acompanhamento para ver se você vai bater meta. Se você não vai bater a meta, você vai ver que o CRM é uma ferramenta. Vocês sabem para que serve tecnologia? Respondi essa pergunta? Vocês sabem para que serve tecnologia? Isso é importante vocês pegarem esses códigos para entender para que serve tecnologia. Tecnologia, ele só serve para duas coisas. Se vocês entenderem isso, te garanto que o comportamento de vocês muda a partir de hoje. Hoje. Porque muitas vezes a pessoa tem um significado diferente da coisa. Então o cara fala assim, casamento, sofrimento. Então ele tem um comportamento que gera uma interpretação negativa. Poder falar assim, casamento, crescimento. Então ele muda o sentido. Então tecnologia ela só serve para duas coisas. Velocidade, escalabilidade. Para mais nada. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer uma reunião. Google Meet. Ganhei velocidade. Porque eu posso fazer em qualquer lugar. Escalabilidade. Eu posso colocar 500 pessoas. Mas se o conteúdo for fraco, a tecnologia não tem culpa. Ele só escalou a incompetência. Entendeu? Então o que eu preciso focar não é na tecnologia. É na transformação que eu gero com aquilo que eu faço. A tecnologia o que é que vai dar? Velocidade e escalabilidade. Mas se eu não gero resultado, não é a tecnologia que vai me ajudar a resolver. Fechou? Segunda pergunta e última, né? É a última, cara? Vamos lá. Bom, meu nome é Marcelo, né? Eu tenho uma plataforma também de tecnologia. E a pergunta é, como romper a barreira da autoridade, sendo que você é uma plataforma de tecnologia que está iniciando no mercado? Você demonstrou ali sua autoridade sobre a empresa que você estava representando. Então você tinha vários cases de sucesso ali para gerar autoridade. Como romper essa barreira aí quando você está começando? Ele está falando assim, a empresa está começando agora, não tem muitos clientes, e como romper a barreira da autoridade, já que ele não tem case, né, para utilizar. Você já sabe a resposta, você precisa ter case. Só que o que acontece na maioria das empresas? Quantas pessoas vocês conhecem que fazem curso de coach e querem ser coach? Aí passa 6 meses, 1 ano, não segue a carreira. É simples. A primeira pergunta é, eu vou fazer um curso de coach para te responder. Para ser coach. Aí o cara fez o curso de coach. Aí você faz assim. Você, quando terminou o curso de coach, você contratou algum coach para você? Eu falo, não. Então, meu amigo, o cara também que você vai vender o serviço, ele vai querer comprar o curso. Ele não vai contratar um serviço de coach. Ele vai querer fazer o curso de coach.
Agora, você já contratou um coach? Você já entendeu todo o processo de um cara experiente? Entendi. Então eu tenho uma prática. Agora eu vou no mercado porque eu entendi como funciona. Agora eu vou fazer 10 ciclos com 10 clientes, ciclos de coach com 10 clientes e eu vou buscar trazer resultado para ele. Trouxe resultado, pega um case. Pega esse case, divulga para o mercado. Quem que tem paciência para fazer isso? Quem que tem? 10? Cara, como é que você vai vender um negócio se você não tem referência? Você não tem prova social. Hoje não se perde mais tempo com isso. Entendeu? Então a diferença é o seguinte: escolha clientes que você quer ter como referência e declare isso. Eu quero ter você como referência. Eu vou fazer o que for necessário para ter você como referência. Mas você também se compromete para ser a minha referência quando a gente atingir o objetivo? Tá alinhado? Vamos documentar os entregáveis e o que é efetivamente eu vou te entregar e aquilo que você espera de mim. Porque tem cara que aceita e fica empurrando com a barriga pedindo mais melhoria, customização, e não chega no nível e nunca vai ser a referência. Aí o tempo vai passando e se você sair, é pior para você, porque o cara fala assim, tem uma empresa que veio aqui, passou tanto tempo e não voltou para rodar, entendeu? Então eu tenho que definir os marcos do que eu tenho que entregar e prazo para isso. Ok? Tá bom. Prazo para isso, toma. Mamãe tem autoridade, né? Respondi para você? Entendeu? Cara, pega cliente, investe nele, define os marcos com ele no prazo, porque você vai ter que investir nisso para depois você utilizar ele como referência. Tá bom? Radassa? Dentro da pré-aceleração, a gente trabalha também a parte de concepção de precificação do produto, e você trouxe uma fala que me atinou para o que eu vou falar agora. Você disse que você tem um ticket de 300 mil e que entra em empresas que faturam a partir de 300 milhões. Você tem algum método para definir qual que é o percentual de faturamento que você quer ver dos seus clientes? Até para saber se seu preço de produto está compatível ou não? Você já compraram produto Natura. O representante faz assim, você quer comprar um perfume, aí compra. Aí ela faz assim, tem esse hidratante aqui. Ela não oferece? Sim ou não? Aí você faz, não, eu quero provar. Se você comprar esse hidratante mais esse batom, tu ganha esse creme para as mãos. É assim? Aí vocês fazem o quê? Compra. Quem criou aquela campanha não foi ela. Quem criou foi a equipe de marketing da indústria, mas ela parametrizou e criou aquelas campanhas aonde? Na nossa tecnologia. E ela chega mastigadinha para representante. Então, como nós sabemos que toda venda tem um brinde, tem uma promoção, a gente ganha por promoção aplicada. Como a gente sabe que tem, vamos imaginar, 1,5 milhão de representantes, e cada representante faz, estão entendendo em número? Cada representante faz 500 pedidos por mês, cada pedido, em média, 90% tem promoção aplicada, eu já sei quanto é que eu vou faturar se eu fechar com esse cliente. Entendeu? Então, eu não ofereço a implantação, eu ofereço o seguinte, eu te ajudo a subir de nível. Qual é o argumento que eu tenho para vender lá? Sabe o que é? Nós somos tão especialistas, que a Natura comprou a Avon, que foi a empresa que criou o mercado de venda direta, e é uma empresa norte-americana. Ela comprou a Avon, e ela declara, sem a Gera, não teria comprado, porque a velocidade com que cria campanhas e aplica é uma velocidade absurdamente incomparável, e a própria Natura disse que não tem nenhuma tecnologia no mundo igual a nossa. 300 mil. Entendeu? Então isso tem que ter um estudo muito grande, Adassa, muito grande, daquilo que é diferencial e você reconhece como diferencial. E como é que você reconhece diferencial? Fazendo as 3 perguntas para o cliente. Por que você comprou de mim? Por que você continua comigo? E como é que você me indica para os outros? Então quando sai executivo dessas grandes indústrias e vai para outra, ele faz assim, o cara bateu a meta numa grande indústria. Aí o cara recebe uma proposta para trabalhar em outra. Ele fala assim, eu vou, mas desde que você compre aquela plataforma. Porque aquela plataforma me dá velocidade, escalabilidade. Porque a estratégia ele sabe. Mas se ele não tiver a tecnologia, porque não tem a estratégia, ele não consegue escalar. Mas se ele já tem a estratégia, a tecnologia gerou velocidade e escalabilidade. Entendeu?
Respondido? Prova social. Você precisa ter prova social. Hoje, cada vez mais, prova social. Por quê? Porque os clientes hoje não têm mais paciência. Cara, vocês já compraram no Mercado Livre. Vocês já compraram. O que é que vocês optam? Entrega full. Entrega no outro dia. É assim, não é? Ok? Você nem olha aqui de quem está comprando. Se for entrega full, tal. Vocês vão olhar preço? Bom, mas se a diferença for R$5, o outro entregar daqui a 15 dias, o outro entregar no outro dia, R$5 você paga. Então, você está vendo que o poder está muito mais na mão do cliente hoje? Tá certo? Então, eu tenho que gerar resultado para você, você tem que reconhecer que gera resultado. Eu vou pegar essa métrica aqui, divulgar para o mercado e trazer pessoas parecidas com a mesma dor dele. Não sei se você sabe, eu já tive 160, eu estou com 126. Reeducação alimentar. Eu emagreço 1 quilo por dia. Meu LinkedIn, meu Instagram é Eu Sou Carlos Ferreira. Todo dia eu posto meu peso. Quando eu começo a caminhada, final do dia. 1 quilo por dia. Por dia. Não é por semana. Por dia. E tá acompanhando lá. E eu chego lá. Por quê? Porque eu entendi que agora eu tenho que ter mais saúde para brincar ainda mais com meu filho. Então, quando eu estou fazendo caminhada, trote, dói, só me dói o cabelo. Ok? Mas dói em todo canto. Mas quando eu escuto esse áudio, quando eu escuto que eu vou ter momentos de brincar com ele na Disney, em qualquer lugar, isso me dá energia. Entendeu? Então, qual é a prova social que eu quero te falar? Eu procurei nutrólogo, que é especialista nos caras que são gordinhos. Eu fiz os exames para saber se eu tinha condições de fazer os exercícios. Eu busquei todas as informações com um especialista para dizer assim, eu consigo emagrecer 1 quilo por dia? Com os dados, consigo. Eu quero 1 quilo por dia. Mas por que eu quero 1 quilo por dia? Não é porque eu tenho que emagrecer. Não, porque assim, cara, eu tenho que me desafiar. E se eu consigo, eu vou fazer. Entendeu? Então isso é uma meta pessoal, não é para mostrar para os outros. Porque, não. Se eu perder tempo tentando mostrar para os outros, eu perco a frequência. Entendeu? A necessidade de aprovação dos outros. Não. Eu quero mostrar para meu filho e dizer assim, filhão, ó, papai conseguiu. Se eu conseguiu, você vai ser melhor do que eu. Por que, pai, eu vou ser melhor do que você? Porque você está começando mais cedo. O que eu aprendi, só aprendi com 40 anos. Você está aprendendo com 13. Se você colocar em prática, funciona. Filho, TPCF. O que é isso, pai? Teoria, prática, consistência e fé. Se não tiver fé, esquece. Você não aguenta. Acordar 4 horas da manhã. Você vai dormir 10, 4 horas da manhã. Você tem que acordar, fazer sua oração, pegar o livro, vou ler de segunda a sábado, pega o livro, divide em número de 6 páginas, 6 dias, coloca os post-its, vou ter que ler 22 a 33 páginas, dependendo do livro. Você vai ter que ler. Você vai ter que fazer resumo. Depois você vai se vestir, alimentação cheia de vitamina para fazer caminhada. Durante quanto tempo? Cara, 160 para 126, faz os cálculos. Acho que eu vou mostrar no Instagram a foto lá, pesando todo dia. Vocês viram lá. Cara, é ali. Viagem para São Paulo. Chego lá. Tem academia, parceiro? Tem. Aonde é? Tenta andar. Eu subo. A esteira tá lá. Cheguei na esteira. No outro dia. Eu dei feito. Não tá funcionando. Eu tenho justificativa para dizer que não. Eu desci e fiquei correndo no corredor do lugar que eu tava. Mas eu ia fazer os 6 km todo dia. Eu coloquei como meta 6 km. Com sol, com chuva, o que for. Dá preguiça, gente? Dá. Vou falar para você, dá. Mas na hora que você faz um compromisso com você, com a esposa e tal, você pega energia e vai. Posso dar outro exemplo aqui? Tem outra pergunta? Para liberar? Ó. Posso só dar um exemplo? Aí eu tenho. Senão eu pego. Vai? Ó. A última? Então vamos lá. Oi, gente, eu sou Michele, tá? Deixa eu ser, vai. Como que você reconhece o profissional que está pronto para dar o próximo passo?
vamos supor, em vendas, quando ele não se encaixa mais num processo e ele está pronto para dar o passo adiante, vendas maiores, comissões maiores, compromissos maiores. Agora, tirando o foco da empresa e no profissional. Vocês ouviram a pergunta dela, certo? A pergunta que te faço é assim: qual é o teu sonho? O que é que você quer atingir daqui a um ano? Que dependa só de você. Depois que você define isso, a gente vai ver se a empresa é o caminho que vai te ajudar a atingir esse objetivo. Se não for, você já tem a resposta. Entendeu? Só que não é fácil dizer isso quando a pessoa não tem 6 meses o custo fixo em dinheiro. Entendeu? A pessoa tem que se sujeitar a ser dependente, tem aquela prisão, porque ele tem que resolver esse problema financeiro. Não tem nada de errado, mas é assim que funciona. Foca nos 6 meses. Faz sacrifício, não investir, não gastar nada que não faça sentido para você, para ter os 6 meses. Agora, mentalmente, você sobe de nível. Mas enquanto você não tiver isso, a pessoa vai ver em corrida de rato. Ok? Carlos, o que é que te dá energia de 4 horas da manhã para você continuar? É isso aqui, ó. Pronto. Preste atenção. Eu passei um tempo no Vale do Silício. Porque eu vi numa matéria que das 10 maiores empresas do mundo, 6 estavam lá. Eu quis ir lá para entender a cultura, como é que eles pensam na forma de vender. Então, se vocês estão vendo eu de camisa de gola e tal, é porque os caras de lá se vestem de roupa assim. Eu me vesti assim, ó. Tem nada de errado isso. Nada de errado. Isso é moda, tá certo? Como é que eles pensam? É muito botão, perde muito tempo botando botão, perde muito tempo fazendo casa, perde muito tempo costurando os botão. Gola pra quê? Esse pano aqui serve pra quê? É mais um pano para ocupar espaço dentro da roupa. Então o que é que eles fazem? Eles usam roupa assim, veste, tá pronto. É a forma deles pensarem. Sapato, não tem cadastro. Para ganhar tempo. Entendeu? Qual é a sua meta pessoal? Qual é o teu propósito de vida? Porque se isso não estiver claro para você, invista o tempo que for necessário. Você vai ganhar muito tempo. E o que é mais importante para a vida da gente? Tempo. E para cumprir o prazo, só agradecer ao Carlos Magno pela oportunidade de estar aqui e agradecer a vocês aí pelo tempo que vocês disponibilizaram. A bola está com você.